Estamos aqui com o pastor Ezequiel. É um prazer recebê-lo aqui, pastor. Agradeço por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Ezequiel Gomes, né? É isso aí. Obrigado, Léo. Obrigado, Guigo. Para mim é uma absoluta honra, um privilégio estar aqui com vocês. Glória a Deus. Eu já participei de muitos bate-papos em rádio, TV, internet, mas essa é a primeira vez que eu participo de um podcast pessoalmente. Que legal. Talvez vocês não soubessem disso, né? E especialmente não sendo debate, né? Eu já participei de vários eventos presenciais em forma de debate, mas um podcast assim um pouco mais tranquilo, apesar das perguntas polêmicas. É a primeira vez, então eu tô muito honrado, muito feliz. Eu tô aqui de blusa, porque eu tô com a garganta meio ruinzinha, né? O ar-condicionado aqui, vocês estão mais à vontade aí, mas Tá quente aqui, Matheus. Pode torar o pau aí. Não, calma. Não tem problema. Eu tô falando no sentido do frio, né? Mas o fato é que para mim é uma honra estar aqui com vocês e vamos, obviamente, responder da melhor forma possível, da forma mais concisa possível, porque as dúvidas sobre a Igreja Adventista são amplas, são profundas, são polêmicas e, pela graça de Deus, a gente vai poder esclarecer aí a maior parte das dúvidas com fundamento na Palavra de Deus, que é o mais importante. Pastor Ezequiel, se você pudesse apresentar para o pessoal, para quem não te conhece, e se você também pudesse, você já estava dando uma introduçãozinha, que eu, por exemplo, não sabia, né? Que existiam várias adventistas, eu achei que era só uma, né? Perfeito. Se você puder falar um pouquinho de você. Bem colocado. Legal. Bom, eu sou Ezequiel Gomes, tenho 43 anos, sou paulistano, mas já morei em muitos lugares do Brasil, inclusive servindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia como pastor. Hoje eu não atuo mais como pastor desde o ano de 2016, mas continuo tendo o meu ministério pessoal, né? Tanto em contextos aí, como a gente já falou, de rádio, TV, internet, agora também podcast aqui. Inclusive outras pessoas que quiserem que a gente participe de podcast, estamos abertos também. Legal. E eu sou adventista há 19 anos. 11 de novembro de 2005 foi o meu batismo, então faz 19 anos e 6 dias. Tem propriedade no assunto. Eu já tinha um pouco mais de cabelo quando eu comecei a ser adventista, né? Então a gente tem um pouco de noção de como que isso funciona e obviamente que a Igreja Adventista é uma igreja que tem as suas qualidades e tem os seus defeitos. A gente pode falar tanto das qualidades quanto dos defeitos, mas como o Léo colocou, é importante saber também que existe mais do que uma igreja adventista e eu represento a denominação principal, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existem alguns outros braços da Igreja Adventista que são dissidências, né? Adventistas da Reforma, da Promessa, grupos antitrinitarianos, tem uma galerinha assim que usa o nome Adventista, mas em geral, quando a gente fala de Adventismo, fala da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja a qual eu pertenço e represento. Legal. Muitas pessoas tinham dúvida se o Ezequiel Gomes ainda era adventista, né? Então ainda é um adventista, serve a igreja adventista, digamos assim. Sem sombra de dúvida. Na verdade, o que acontece? Eu fiz um vídeo que se tornou um vídeo viralizado e muito famoso na internet, onde eu explico por que eu não sou mais pastor adventista. Não que não era mais adventista. Isso, e aí as pessoas às vezes não entendem que Assimilaram você pode deixar de ser pastor adventista, mas continuar sendo adventista. Mas a maioria das pessoas que me segue sabe que não só eu sou adventista no sentido assim de ser membro regular da igreja, nunca fui excluído da igreja, nunca fui sequer disciplinado dentro da igreja como membro, mas inclusive permaneço como líder. Não um líder oficial da instituição assalariado, mas na minha esfera de influência, inclusive sou chamado de pastor, apesar de não exercer mais o ministério. Também não tenho problema com quem não me chame de pastor, não tenho nenhuma vaidade pessoal em relação ao título. Mas continuo sendo adventista, servindo a igreja adventista, mas talvez também um pouco dessa percepção, Guigo, tem que ver com o fato de que eu também tenho algumas críticas ao adventismo. Isso nem sempre é tão comum no ambiente religioso, às vezes você ser crítico da sua própria religião, mas eu estou em muito boas companhias, né? Porque Jesus criticava o povo de Israel ao qual ele pertencia, não é verdade? Sim, então Jesus... ele era judeu, exatamente, então eu estou em muito boa companhia, e eu entendo da seguinte forma: criticar a religião dos outros é sempre muito mais fácil, né? Agora, eu quero ver a gente também fazer a nossa autocrítica. Então, e é nobre isso. Claro. É difícil, como você disse, é Sim. difícil reconhecer. Isso não quer dizer que eu sou o dono da verdade, ou que todas as minhas críticas sejam as mais puras e verdadeiras e tudo mais. Eu tenho a minha percepção das coisas, tenho o meu direito de ter as minhas opiniões, as minhas divergências, mas eu sempre tento colocar as coisas com bastante clareza e bastante simplicidade para que todos possam entender os fundamentos daquilo que eu defendo.
Muito legal, Muito bom, muito muito bom. E a gente agradece a Deus, primeiramente, por ter preparado essa mesa. Eu nunca vou cansar de dizer isso. Porque assim, a gente ora e a gente crê que. E a gente leva isso como um ministério também, porque é sobre a palavra de Deus. Né? Ai, Gui, mas não é uma igreja, você vê como ministério? Sim. Eu creio que ministério é onde Deus está envolvido. E eu creio que Deus está envolvido nisso aqui. Onde tem Amém. 2 ou mais falando dele, não deixa de ser uma congregação, Sim. né? Boa. E que a gente possa proclamar Cristo aqui não é sobre acusar, sobre nada, não é sobre religião, não é sobre ninguém. É sobre Cristo, é para ajudar o povo. E muitas pessoas têm dúvidas, não só do adventismo, como o pentecostalismo, o neopentecostalismo. Tem muitas De dúvidas todas, hoje, né, em geral. né? Claro, De geral. todas, tá? O importante, né? Desculpa que a gente corta assim, mas o importante que a gente sempre fala aqui é o quê? Você sempre vir para a live com a sua Bíblia, você acompanhar na Bíblia, né? Você não precisa acreditar em mim, no Gui, A ou qualquer minha que já seja, tá aqui, ó. qualquer que seja o convidado. Hoje tá aqui o Perfeito. pastor Ezequiel, mas independente de quem venha sentar aqui, você tem que ler na Bíblia, ter o seu próprio discernimento ali, conversar com Deus, né? E ele, eu acredito que vai ser quem vai te dar o direcionamento, né? Perfeito. Exatamente, exatamente. E tem algumas perguntas aqui já. Você já vai começando as perguntas. Não, então, Agora agora, começar fuzilando ele? agora eu não sei se eu Não, chamo de não. pastor ou de Ezequiel. Fica à vontade. Né? Fica à vontade. Pastor, vou chamar de pastor. Tudo bem. Pastor, hoje você é um adventista, hoje você congrega na adventista ainda, Sim. e como que é hoje, antes da gente entrar em pergunta e tudo, se o pessoal tiver pergunta, coloca aqui no Instagram, no YouTube, perdão, como que é hoje na adventista, visando que você é uma pessoa pública hoje? Uhum. Eu sei que você não tem Instagram hoje, mas você é público. Uhum. Você é muito conhecido, já participou de diversos programas de TV que eu já assisti, debates, vários debates. Como é hoje estar na congregação? O pessoal te aborda muito, tem muitas perguntas, não só da Adventia, mas pessoas de fora também. Como que é hoje? Cara, é muito legal. É assim, eu sou membro na Igreja Central de Jundiaí. Inclusive, uma das confusões que se fazem é que quando eu sou apresentado em debates, etc., diz assim que é o pastor Ezequiel Gomes da Igreja de Jundiaí, mas é porque eu tento explicar para as pessoas assim, que eu sou membro da igreja, e como eu fui pastor, ainda sou tratado de pastor, e aí, às vezes tem um pouco dessa confusão, mas eu tô morando em São Paulo, capital, já faz, acho que quase 2 anos, e assim, eu não gosto, Guigo, de frequentar a mesma igreja por muito tempo, a mesma igreja local, um pouco por causa dessas questões, mas o que acontece? Não é por indisposição de me relacionar com as pessoas ou mesmo de participar. E o que acontece é o seguinte, como eu sou de fato uma pessoa pública, às vezes a gente chega no contexto da igreja local e a pessoa quer que a gente pregue, quer que a gente passe a lição, quer que a gente dê uma opinião aqui, quer que a gente faça algo ali. E como eu fui uma pessoa excluída do ministério, isso às vezes causa um pouco problema pro pastor da igreja local. Porque eu sou amigo da maioria dos pastores, tá? Mas ao mesmo tempo fica um pouco aquela situação que, tipo, pô, tem um outro pastor aqui além do pastor. Prega, vai, visita, Entendi. vem, faz isso, aquilo. Então eu não gosto muito disso. Então eu gosto de dar uma rodada pelas igrejas. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu tenho 2 igrejas assim que eu tenho bastante carinho, que é a Igreja da Penha. A época que eu voltei para morar aqui, frequentei um pouco lá com a minha mãe, e a Igreja do Tatuapé. Também é uma igreja muito legal. A última vez que eu fui lá, inclusive, o pastor Milton Torres, que foi o meu orientador no mestrado, fez um sermão assim que Deus falou comigo de uma forma absolutamente extraordinária, sabe? Eu tava bem desanimado, assim, em relação a alguns aspectos da minha vida, inclusive até mesmo pensando até mesmo em abandonar o meu ministério, assim. E Deus falou comigo, assim, de forma muito forte. O título do sermão dele era História Sem Fim. E Deus falou comigo assim de uma forma muito bonita, assim. E o Milton é uma das pessoas que eu mais amo dentro da igreja, assim. Foi tanto que escolhi para ser meu orientador. Então a gente tem uma boa relação com a igreja. E eu não gosto muito de causar problema na igreja local, não, tá? Às vezes na internet eu causo um pouco mais de problema. Na internet eu gosto de ter a minha opinião, gosto de ser vocal, gosto de ser direto e explícito em relação às minhas questões. Mas na igreja local eu gosto de abraçar as pessoas. Se quiser me abordar, pode me abordar. Se não quiser, não aborda também, não tem problema. A gente tenta levar no tete a tete assim, bem de boa. Isso é legal, por que que eu fiz essa pergunta? Porque uma pessoa que é pública, né? E tá no ambiente, e às vezes as pessoas esquecem do culto
pra ir ficar perguntando e ficar em cima, né? Não é, pessoal, que vocês não possam perguntar, mas tem os momentos, tem os tempos, né? Claro. Vai pro culto, cultua a Sim, Deus. Exato. E apesar de eu não ter Instagram, eu tenho o WhatsApp livre. Quem quiser me adicionar, pode me adicionar e a gente conversa por lá, Sim. sem dificuldade. Glória Agora a uma Deus. pergunta, pastor. Já perguntar, já quer perguntar. Uma pergunta, porque assim, eu vi que ele falou assim já de uma vez, que ele falou que ele era pastor, deixou de ser pastor, né? E agora me levantou uma curiosidade. Porque assim, você era pastor, você deixou de ser. Sim. Quando a pessoa deixa de ser pastor, ela perde o título? Cara, essa é uma discussão bem interessante. Foi cara. escolha pessoal sua deixar de ser pastor. Também Não, tem isso. na verdade não. Eu fui excluído do Ministério Adventista sob o pretexto de que eu teria quebrado uma regra que na verdade não existia quando eu fui numa manifestação a favor do impeachment da Dilma. Existe um pouco essa ideia de separar igreja e religião, aliás, igreja e Estado e política e essas questões. E eu, assim, eu respeito essa ideia, mas eu também, como cidadão brasileiro, tenho os meus direitos de me manifestar contra o governo, a favor do governo, o que quer que seja. Eu nunca fui membro de nenhum partido político, eu não tinha nenhuma causa política muito específica, mas era uma das pessoas que estava lutando lá a favor do impeachment da Dilma, e isso foi usado pelos meus líderes para me excluir do ministério, e existe muita polêmica a respeito da minha exclusão da obra, no sentido de pessoas que às vezes buscam motivos ocultos, sabe aquela coisa que ninguém sabe, ninguém nunca viu, mas alguém imagina? E aí eu sempre gosto de brincar assim, né? Que se for pra imaginar coisas desse tipo, então eu fui mandado embora da igreja porque a minha mulher era bem mais bonita que a mulher deles, né? Que na verdade era bem realidade. Hoje eu inclusive tô separado, infelizmente, mas tenho uma boa relação com a minha ex-esposa também, com a Carol. Mas o fato é que eu fui excluído da obra, mas nunca fui excluído da igreja. E continuo servindo a Deus normalmente, como se nada tivesse acontecido, inclusive. Que bom, que bom. O que é Deus que prevalece. Perfeito. E Deus sempre vai prevalecer. Sim, E com foi Deus que certeza. abriu essas portas todas, Guigo, porque, eu, sinceramente, quando eu saí da obra e quando eu me mudei do Rio Grande do Sul, onde eu morava, para São Paulo, eu não tinha nenhuma pretensão de participar de podcast, de rádio, TV. Eu não fiz nada para que isso acontecesse. Deus abriu as portas porque Ele quis e aqui estou. Com certeza. Sim, e isso é interessante, que tipo assim, mesmo acontecendo esse fato, você permaneceu. Você podia ter saído, ter virado qualquer outra coisa na sua cabeça mesmo, emocionalmente Sim. e tudo mais, né? Não foi fácil, Guigo, mas Sim. assim, olha, uma coisa, para mim, dentro da minha teologia, a doutrina do pecado, ela é uma doutrina muito importante, porque ela é a doutrina que explica um pouco a realidade. Né? O Chesterton, que apesar de ser católico, é um dos meus escritores cristãos prediletos na vida, ele diz assim que o pecado original é a doutrina mais fácil de você comprovar na realidade. Porque se você vai ver, todo mundo peca, todo mundo erra. Então, quando a igreja errou comigo, eu não entendi aquilo como Deus errou. Não, simplesmente confirmou aquilo que a palavra de Deus ensina. Tem o joio no meio do trigo, também sem a pretensão de fazer o julgamento final de quem é joio e quem é trigo. Mas, tipo assim, tem o joio e o trigo. Nós teremos aflições e tribulações e perseguições por causa, inclusive, da nossa fidelidade a Deus. E um pouco do meu problema dentro da igreja teve que ver com isso. Então eu nunca abandonaria a minha fé e a minha comunidade, porque meia dúzia de administradores são injustos ou equivocados na sua forma de agir com as pessoas. Legal, legal. Já Muito deu bom para ponto de conhecer um vista. pouquinho do Ezequiel aí, né, pessoal? Que eu sei que você já conhece, que é uma pessoa pública, já participou de diversos debates, e hoje ele está aqui para explicar para gente, responder algumas perguntas que muitas pessoas fizeram aqui para nós, que a gente separou e já tem pergunta aqui no YouTube. Se você tem pergunta sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, coloca aí, faz a sua pergunta para o Ezequiel responder. E tem uma pergunta, quer ler essa pergunta, Léo? Eu vou Começar ler, por antes ela? Eu quero aqui agradecer o pessoal que está participando. E, pessoal, vai participando aqui, vai mandando suas perguntas. Seja uma dúvida, um elogio, o que você sente à Uma vontade. crítica, fica à Sim. vontade também, não tem Crítica. problema. Seu ponto de vista de alguma coisa. Você fica à pode vontade. Nós compartilhar estamos também, aqui viu? Compartilhar, apertar o botãozinho aí. Like. Opa, eita, Ele tá tá chegando, chegando. tá Meu chegando. Deus. Ó, quero só aqui agradecer ao Álvaro Guimarães. Opa, ninguém agora entrou aqui, beleza. O Álvaro Guimarães, que eu vi que ele colocou. A Ana Honorato, que é minha esposa. Te amo, meu amor. Obrigado por estar aqui. Isabel Honorato, minha sogra. O Ian Vitor colocou aqui. Boa noite, grande pastor Ezequiel Gomes. Legal. Aí vamos lá. O Impala 67 e a Saida já estava participando. Ela colocou uma pergunta aqui. Explica a diferença entre Adventista do Sétimo Dia e Adventista da Promessa. São distintas ou professam a mesma fé?
Legal. O que acontece? Eu não sou profundo conhecedor da história da Igreja Adventista da Promessa, mas pelo que eu me lembro, a Igreja Adventista da Promessa foi um rapaz que era adventista, mas que, frequentando a Igreja Assembleia de Deus, pretendeu receber o dom de línguas. E aí ele queria migrar da Igreja Adventista para se tornar um assembleiano, mas ele queria levar o sábado com ele. E quando ele foi pregar a guarda do sábado na Assembleia de Deus, obviamente ele não foi muito bem recebido, e aí ele criou essa igreja que basicamente é uma mescla entre Assembleia de Deus e Adventismo do Sétimo Dia, mas é uma fé mais pentecostal assembleiana que guarda o sábado sem crenças em Ellen White e coisas que são mais do universo adventista do Sétimo Dia. Pelo pouco que eu sei, se eu tiver me equivocado, inclusive, eu peço desculpa porque eu não sou profundo conhecedor da dissidência, tá? Legal. Já tem outra aqui do Ian Vitor, Léo. A dele é um pouquinho mais... Pessoal, hoje a gente vai fazer mais perguntas porque o tema é esse. É tudo sobre a Igreja Adventista. O tudo pode ser que o pastor também não saiba responder ou não queira responder também, e a gente tem que respeitar isso. Claro. Tá? Mas fiquem à vontade. Fica à porque nós vontade estamos pra aqui para ofender perguntar. também ninguém, né? Antes só de eu entrar na pergunta do Ian, deixa eu só te fazer agora uma outra pergunta. Você pode, assim, ressaltar, sei lá, talvez a maior ou, sei lá, as 3 maiores diferenças, assim, sei lá, do Adventismo para as outras igrejas, que se destacam mais que as pessoas falam? Interessante, cara. É assim, o Adventismo do Sétimo Dia, vamos dizer assim, que tem talvez umas 4 ou 5 marcas distintivas em comparação com os demais movimentos religiosos. Que tem que ver com a crença na guarda do sábado, que apesar de também ser compartilhado por outros grupos, é uma ênfase muito forte dentro do Adventismo. Existe a ideia da segunda vinda de Jesus como algo literal, então nós não cremos em arrebatamento secreto e várias coisas desse tipo. Nem pré, nem pós. Isso. A gente até pós-tribulacionista, a gente crê que primeiro vem a tribulação, depois a volta de Jesus, mas a igreja passa pela tribulação, ninguém vai ser livrado disso por forma de um arrebatamento misterioso, secreto, coisa do tipo, dentro da nossa visão, respeitando quem pensa de forma contrária. Nós temos também a crença no juízo investigativo, que é a ideia, que é muito curiosa e muito controversa, de que o juízo final se iniciou em 1844. Vai ter as perguntas. E vai terminar lá no final do milênio. Então, esse período de 1844 até o final do milênio é um período especial que consiste no juízo final, que começa como um juízo investigativo, depois passa como um juízo comprovativo e depois por um juízo executivo. É uma doutrina bem interessante. No meu canal eu tenho uma série sobre essa doutrina de mais de 100 e tantos vídeos, né? Vocês imaginam a quantidade de coisa que tem Qual nisso que é o aí. seu canal, se a pessoa quiser? Meu canal é Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Isso. Jesus. Aí, uma outra crença importante é a crença que nós temos de que as pessoas não têm alma imortal e elas serão aniquiladas no inferno e não sofrerão no inferno eternamente. Que é uma visão um pouco diferente da maioria dos cristãos. E, por fim, o Adventismo tem um pouco de crenças em um estilo de vida mais saudável, não comer carne de porco. Alguns têm a ideia do ideal vegetariano. É uma coisa um pouco polêmica, podemos falar um pouco sobre isso também. Mas a ideia é essa coisa de cuidar do corpo, de ter uma mensagem. Não chega a ser fitness, né? Até porque eu também não serviria para ser o representante de nada fitness. Mas tem um pouco dessa ideia do cuidado do corpo, que é uma ênfase que não existe tanto na maioria das igrejas. Miro de Deus, não, mas é uma coisa benéfica. Legal. Vamos lá. A pergunta do Ian falou assim: Pastor, poderia explicar ao pessoal a suposta aproximação doutrinária entre adventismo e mormonismo? Uau! E por que a comparação entre o Ellen White e Joseph Smith, que ambos vieram na mesma época? Viveram na mesma época. Viveram. Perfeito. Cara, que pergunta legal. E eu fico muito feliz, assim, porque ninguém nunca me fez essa pergunta antes. Oh, que legal. Então, parabéns, Ian. Legal demais. Assim. O que acontece? Eu trabalhei numa exchange de criptomoedas cujos 2 donos eram mormons. E até então eu nunca tinha tido muito interesse no mormonismo. Eu sabia um pouco das principais questões assim do mormonismo, mas tendo esses 2 chefes, eu me lembro de fazer viagens com eles. A gente ia fazer palestras sobre Bitcoin, criptomoedas, aqui e ali. E um deles, inclusive, ele é o bispo da estaca dele lá, que é tipo o pastor da igreja, né? E ele tentou, tipo, me converter ao mormonismo. E eu achei muito curioso aquilo, cara. E eu falei assim, Gerson, eu não tenho nenhum interesse em me converter na sua igreja, cara, mas se você me der literatura, eu leio. E ele me deu alguns livros. E inclusive, eu li muita coisa sobre os Mormons. É uma doutrina
fascinante, ainda que, na minha visão, absolutamente diabólica. É um negócio muito curioso, muito interessante, só que assim, o Adventismo e o Mormonismo, de fato, têm algumas semelhanças muito interessantes, né? Que tem que ver com o fato de ter um profeta, no caso dos Mormons, o Joseph Smith, no caso dos Adventistas, a Ellen White, de ter nascido um pouco naquele contexto de 1800 e tanto nos Estados Unidos, que era uma cultura cristã com muitos interesses religiosos, né? Então os ingleses foram para a América para criar ali um ambiente de liberdade religiosa, e aquilo fez com que a sociedade americana fosse muito interessada nas questões religiosas. O Joseph Smith explorou isso de uma forma, a Ellen White explorou isso de uma outra forma. Mas existem algumas coisas semelhantes. Uma coisa curiosa que nem todo mundo sabe é que Joseph Smith ele era polígamo, né? Então ele acreditava que Deus tinha que restaurar a poligamia na face da Terra, e ele era o Salomão, né, da época, no caso. E ele foi casado com uma prima da Ellen White. Mas o Joseph Smith, se eu não me engano, ele era um pouco mais velho do que Ellen White, tá? Acho que talvez quando ele tivesse 20, 30 anos, Ellen White tinha 10. Eles não eram exatamente contemporâneos, tá? Assim, da mesma idade. E foi ele que preparou essa data que... Não, 1844 não tem nada a ver com Tem o nada a Joseph ver. Smith. A ideia de 1844 vem do Guilherme Miller, Isso, que é um Guilherme, outro cara que entendi. ele estudou a Bíblia, ele tinha uma visão deísta e ele se converteu na Bíblia, e ele tinha a ideia de que Daniel 8:14 se cumpria em 1844. Mas em relação ao mormonismo e ao adventismo, o que acontece? Você tem algumas semelhanças, sim, inclusive no fato de que, vamos dizer assim, estamos falando de duas instituições religiosas que são multinacionais com origem em 1800 e tanto nos Estados Unidos da América. As preocupações que os adventistas têm sobre temperança, não tomar café, ou não comer isso, não comer aquilo, algumas coisas parecidas com isso existem entre os mormons também. E existe também aquela ideia de que tanto o adventismo quanto o mormonismo são seitas, né? Então isso também é uma outra coisa que une essas duas perspectivas em alguma forma. Outra coisa, os Mormons têm um bom coral, né? Um coral famoso lá em Salt Lake City, músicas cristãs e tal. O adventismo também tem uma veia musical interessante, cantores famosos dentro do adventismo, acho que o Leonardo Gonçalves é o maior deles, mas existem vários outros, né, que são famosos no mundo evangélico. E etc. E talvez essa coisa de ser seita é uma das coisas mais parecidas, mas que ao mesmo tempo, se vocês já me permitem entrar, né, nessa discussão, é uma questão um pouco curiosa e um pouco complicada. Eu não me incomodo de que o adventismo do sétimo dia seja chamado de seita. O que me incomoda é, às vezes, o termo muito pejorativo que existe em relação a isso e que não tem fundamento bíblico. Na Bíblia, o cristianismo é uma seita. Mas não é assim, não quer dizer que é uma religião demoníaca, como muitas vezes é o que se diz. A seita é um ramo, é uma parte. E o cristianismo nasce como uma seita do judaísmo, que era a seita dos nazarenos, a seita do caminho. O adventismo, obviamente, é uma seita dentro do cristianismo. É uma tradição que é protestante, arminiana, whiteana, vamos chamar assim. Então, ela tem um pedigree em que em alguns aspectos vai ter harmonia com algumas outras igrejas, em alguns aspectos alguma divergência. Mas não é porque existe divergência que é demoníaco. Porque senão qualquer discordância entre qualquer pessoa faz com que o outro seja demoníaco. Se eu discordar de qualquer coisa a meu respeito, vocês são do diabo. Se eu discordar qualquer coisa de vocês, eu sou do diabo. E a coisa não é tão simples Demoníaca é muito forte, né? Exato, mas é um pouco da ideia que se prega, né? Que a seita é um caminho errado de perdição, e obviamente isso é uma coisa diabólica e demoníaca. Então, o que acontece? Nesse aspecto, acaba sendo um juízo, como você falou mesmo, muito pesado para divergências que são naturais e normais. E uma coisa importante de dizer, apesar das harmonias entre o mormonismo e o adventismo, as principais doutrinas adventistas e as principais doutrinas mormons são completamente diferentes. O fundamento do mormonismo inclusive o Jesus, né? Inclusive a ideia de Jesus, né? Porque o Jesus mormon, ele é polígamo, ele é casado com um monte de mulher, não sei o que lá. Na visão adventista isso não existe. Outra coisa, os mormons são muito rígidos na coisa de que o domingo é um dia santo. Inclusive tanto quanto católicos, até mais do que muitos protestantes. A ideia de que o domingo é o dia do Senhor. E o adventismo entende isso como a marca da besta, como algo errado e ruim, porque o sábado é o dia do Senhor na mentalidade adventista. E outra coisa, por fim, o mormonismo ele é todo construído sob a ideia da imortalidade da alma. Que a ideia é que nós éramos deuses e vamos ser Deus no futuro,
e que nós somos polígamos e lá no céu nós vamos ter um monte de mulher e vamos fazer um monte de deuses, e quando uma pessoa morre, se ela não é batizada na igreja mórmon, você se batiza em nome dela e um missionário morto mórmon vai lá visitá-la. Então podemos dizer que eles têm uma Bíblia deles, não é a Também. Bíblia... Além de ter o livro de Mórmon, né? Isso é um outro aspecto interessante, né? Porque se a gente for ver, não é bíblico, né? Ah, não. O mormonismo é uma farsa praticamente do começo ao fim, né? O Joseph Smith, ele era um cara devotado a histórias de fantasia e caça de tesouros. E ele meio que entrou em contato com algumas histórias em relação a supostos índios e povos originários da América do Norte, e ele fez uma versão meio que cristã daquilo, como se Jesus, depois de ressuscitado, tivesse visitado as Américas e dado ali instruções e a verdade ali nas Américas, que convenientemente depois ele descobriu, e aí ele era o rei do negócio, né? Então o Joseph Smith, ele era um cara com uma crença mais fantasiosa. O Adventismo, apesar de ter algumas crenças um pouco estranhas em alguns aspectos, é uma religião um pouco mais bíblica, né? E o fundamento do mormonismo é a imortalidade da alma, em todos os aspectos, se batizam pelos mortos, aquele papo como um todo e etc. No Adventismo, isso é absolutamente enganoso. Então, apesar das semelhanças, Adventismo e mormonismo não se confundem. Que pergunta, hein, Ian? E foi bem difícil responder, porque não é fácil. Pergunta mas dá pra ver profunda, que, bem na verdade, se comparem alguns denominações que os outros atrelam, né? Não dentro da... Não, até realmente tem algumas coisas parecidas. Por exemplo, o Adventismo faz conferências gerais, o mormonismo também faz conferências gerais. Essa coisa da música, essa coisa da época em que nasceu, essa coisa de ter um profeta. Então são semelhanças, né? Ninguém precisa negar. E essa coisa de não tomar café, o mormon não toma café, Adventista não toma café, supostamente. Então são semelhanças. Mas essas semelhanças estão mais na periferia da fé do que nas questões centrais. Inclusive, Ellen White falou fortemente contra a poligamia, né? Talvez até mesmo por influência do mormonismo, para dizer que o adventismo não deveria ser confundido com esse aspecto também. Sim, porque se você for ver até vamos dizer, o adventismo, crê em Cristo Jesus. Claro. Já muda tudo. Sim, o mormonismo também pretende crer em Jesus, mas o mormonismo tem uma visão de que o Jesus mormon é um Jesus casado com Maria Madalena, casado com não sei o que, com Marta. Já tá fora do vira, Jesus, mano, você entendeu? Vira uma loucura. Lá pro Velho Testamento lá que você tinha... E a própria ideia da divindade de Jesus no mormonismo não é assim como nós cremos tipo, na doutrina da Trindade, é porque é meio que todo mundo é Deus, entendeu? E nós podemos ser deuses, e é deuses infinitos, é uma coisa mais de uma ideia de politeísmo, né, em certo aspecto. Então é uma questão interessante, mas assim, o mormonismo é uma das religiões mais perversas que eu conheço na prática, no sentido de ser uma religião não só com crenças ruins, mas com implicações práticas muito ruins. Por exemplo, eu e a minha esposa, na época, Carol, a gente foi visitar uma comunidade mormon, e os mormons, eles não acreditam que se você é casado, mas você não é casado no templo mormon, seu casamento é de verdade. E não é que um rapaz mormon vá lá dar em cima da minha mulher na minha cara? Porque na cabeça do mormon é o seguinte, se ele conseguisse tirar ela de mim e casar com ela no templo mormon, ele ia ser Deus com ela lá na eternidade com ela. Ele não tem respeito nenhum pelo casamento dos outros. Nossa. Entende? Porque eles pensam que o único casamento verdadeiro é o feito no templo deles. Então é uma coisa perversa. Profundo. E é perverso. É um negócio perverso. Você desrespeitar uma outra pessoa na cara dela, porque a sua crença, você não reconhece o casamento dela. Isso é uma coisa absolutamente... Jesus fala, né? Quando ele vai... fazer um monte de sermão lá que ele fala, né? Se você já olhar pro outro, você já pecou, né? Ou seja, quanto mais roubar... Exato, e nem só isso, né? Aquela ideia assim do que, tipo, o que Deus uniu não separe o homem, né? Porque as pessoas são casadas não meramente por uma convenção da igreja mormon, né? Pelo amor de Deus. Antes de entrar nas outras perguntas aqui, deixa eu te fazer mais uma outra pergunta. Desculpa, eu tô pulando aqui já, mas... Você tá com muita pergunta, Léo. Não, porque você falou da Ellen White, que é o que todo mundo fala, da Ellen White, não sei o quê, acho que você falou dela ser profeta, né? Certo. Qual a relação dela com o adventismo em si? E, além disso, você vai falar da relação, a gente poderia comparar, por exemplo, que nem as pessoas falam aí do calvinismo, tipo, tem alguma coisa a ver nesse sentido ou nada a ver? Então, cara, a relação do adventismo com Ellen White é uma relação gigantesca, super profunda. Já tem umas perguntas aqui. Mas não é uma relação tão simples quanto as pessoas imaginam. Então a gente pode discutir isso aí infinitamente, essa é uma discussão bem ampla. Eu, geralmente, não discuto tanto esse assunto, vou explicar um pouco do meu lado pessoal para vocês entenderem. Eu tenho hiperfoco, tá? Essa é uma característica da minha
do meu funcionamento mental. Então, quando eu vislumbro que um assunto ele é muito gigante, se eu entrar nele, eu vou ter que gastar muito tempo nele, geralmente eu não gosto de entrar. Então, Ellen White é um assunto que eu passo um pouco de lado no meu ministério pessoal. Eu sou um teólogo bíblico. Eu gosto de discutir a Bíblia, eu gosto de pregar a palavra de Deus e etc. Até mesmo Ellen White vai dizer que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Então, a implicação é que qualquer coisa que Ellen White ensina que não esteja na Bíblia não pode ser regra nem de fé, nem de doutrina, nem de prática, o que já desmistifica essa ideia de que no Adventismo Ellen White falou, acabou, sim, é a maior autoridade, todo mundo tem que acreditar naquilo e seguir aquilo, e não é exatamente verdade. Tanto a instituição adventista quanto membros da igreja adventista discordam tanto na teoria quanto na prática de muitas coisas que Ellen White ensinou. Por exemplo, Ellen White ensina que as pessoas deveriam ser vegetarianas e muitos administradores da igreja ou membros da igreja comem carne. Entende? E não existe forma mais legal de você discordar de alguém do que na prática. Né? A pessoa ensinou lá que você tem que ser vegetariano. Aí você diz assim, deixa eu só comer a minha picanha aqui de boa, tá? E com a sua postura prática, você demonstra que você não se submete àquele ensinamento teórico. Aí, claro que dentro do adventismo vai haver um monte de pessoas que vai dizer assim, que tem que crer em tudo que a Ellen White falou, e tem que ser vegetariano, e tem que fazer isso, e não pode ir no cinema, e não pode tomar café, e tem que crer em tudo e absolutamente que ela disse. Só que essas pessoas que querem ser assim muito estritas com a crença em Ellen White, aí elas acabam negando que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Da própria adventista. Que a própria Ellen White ensinou. Entende? Porque existe um paradoxo aqui. O adventismo entende que Ellen White foi uma profeta inspirada por Deus. E eu não tenho problema com esse conceito, ainda que eu também respeite quem não crê. Mas o que acontece? Isso não quer dizer que tudo que a Ellen White falou seja tomado como uma autoridade no mesmo ponto que a Bíblia. Porque como a Ellen White ensina que é a Bíblia a única regra de fé, doutrina e prática, vamos entender algo do tipo assim, sei lá, a Bíblia pede para guardar o sábado, vamos dizer que a gente possa ensinar desta forma. E Ellen White pede para a gente ser vegetariano. Então entenda, a crença na guarda do sábado ela é uma crença primária, central, ela é uma regra de fé, doutrina e prática. Ser vegetariano é uma coisa mais opcional. Você pode até testar, poxa, será que para mim faz bem? Será que não? E aí, vamos dizer que para você teste, faz bem, você é vegetariano. Legal. Ah, você teste, você não se adapta àquele regime e você come carne. Tudo bem também. Porque não é uma coisa do mesmo nível do que uma discussão, por exemplo, sobre a guarda do sábado. A guarda do sábado é um dos 10 mandamentos, tá na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tem um monte de discussões da Bíblia. O próprio Jesus, né, que é o centro aqui do GigaCast, ele falou que ele é o Senhor do sábado. Então, né, tem um monte de questões bíblicas a respeito do tema. Legal, então isso é importante. Agora, coisas secundárias podem ser discutidas, podem ter a sua importância, mas não podem colocar no mesmo pé de igualdade. Então, assim, outra coisa importante de dizer, eu sempre digo isso, o adventismo não existiria sem Ellen White. Assim como o calvinismo não existiria sem Calvino, o arminianismo não existiria sem Armínio, e etc. Mas isso não quer dizer que essa dependência, ela implica nenhuma idolatria, ela simplesmente é uma admissão de que a história foi da forma como foi. Assim como dizer assim, que os seus filhos não existiriam sem você. A origem. É a origem. Então, o adventismo nasce com Ellen White, José Bates, Joe Loveborough, tem ali uma galerinha ali de meia dúzia de pessoas ao redor, de que dão origem a esse movimento. E assim, tipo, o adventismo é uma religião numa relação com Ellen White que é muito interessante, assim, tipo, eu vejo forças e fraquezas adventistas atreladas à postura do adventismo em relação a Ellen White. Então, assim, por exemplo, em alguns pontos, quando o adventismo é muito fanático em cima da Ellen White, o adventismo acaba se tornando uma religião bem ruim. Tem bastante farisaísmo. Isso eu vou falar pra qualquer religião, né? Isso. Qualquer pessoa que vai pra um fanatismo, um líder, um negócio, acaba se tornando uma coisa muito maluca. Então o adventismo ele tem algumas fraquezas atrelados a essa postura. Mas, por um outro lado, Ellen White defende umas coisas muito interessantes, assim, sabe? Nos aspectos das discussões, assim. Então, por exemplo, a gente costuma dizer que, apesar de Ellen White ter muitos problemas, nós acreditamos que ela acertou na veia ao defender a não imortalidade da alma e a guarda do sábado. E é uma coisa que, na nossa visão, mesmo respeitando o contraditório,
é uma coisa que a maioria dos cristãos erram, na nossa visão. Uhum. Na nossa visão, a crença na imortalidade da alma e na guarda do domingo ou na não guarda do sábado implica problemas bíblicos gigantescos. É que a questão, Ezek, que o pessoal fala é que assim, a igreja adventista leva o sábado como um grau para salvação. Tá, E não é isso que não vai ser. Isso, é uma fazer boa você discussão. ser salvo. Perfeito, perfeito. Essa é uma boa discussão. Mas é que o ponto é assim. A despeito da discussão da dinâmica da salvação, ou como que funciona a fé, as obras, a lei, a graça, essa é uma discussão difícil, né? Uma discussão complexa. Mas independentemente disso, na nossa visão adventista, a guarda do sábado, ela é uma coisa inquestionável. Não é por causa da Ellen White, é por causa da nossa leitura bíblica. Uhum. Só que a gente entende assim, cara, tipo, a gente vê o mundo cristão assim, né? A maioria dos teólogos, dos pastores, dos membros das igrejas, ignorando a questão do sábado, e a gente vê a Ellen White, que supostamente é uma maluca, uma herege, um problema assim, um negócio, uma falsa profeta, algo do tipo, acertando nessa direção. E em relação à imortalidade da alma, da mesma forma. Então isso faz a gente ter um respeito com a Ellen White, o que não significa que, por exemplo, eu digo de mim, assim, eu tenho várias coisas que eu discordo da Ellen White. E eu posso colocá-las muito claramente, muito publicamente, sem nenhum problema, dentro do adventismo. E é difícil É um difícil. adventista reconhecer, É ou verdade. falar e aceitar isso. Só que isso é verdade, Guigo, mas aí é um problema da comunidade adventista. Porque no adventismo, você pode discordar da Ellen White, desde que você discorde quieto. Se você discordar quieto, não tem problema com você. Você come a tua Guarda carne. pra Você você. guarda, toma teu café, come a tua carne, faz isso e aquilo, ninguém vai se incomodar. Mas se você falar, irmãos, eu não acho que tem que ser vegetariano, não. Aí o mundo cai, entendeu? Eu não gosto disso. Eu penso da seguinte forma: tudo que a gente faz, a gente pode dizer. E é, por exemplo, a igreja, a instituição. É a sua onde- opinião, você não tá ferindo ninguém. Exato, Você tem o direito. Exato. E nem só isso. A instituição E- adventista discorda de Ellen White na prática. Por exemplo, Ellen White fala que não deve fazer seguro. Tenta fazer alguma coisa numa igreja adventista do sétimo dia que não tem um seguro. Uma viagem, um equipamento, tudo tem seguro dentro da igreja adventista do sétimo dia. O que isso significa? Dessa eu não sabia. Porque o que acontece? Quando o adventismo nasceu, era 1800 e bolinha, o sistema bancário era bem menos desenvolvido do que é hoje, e eles eram, sei lá, vamos dizer assim, que tinha 1000 pessoas na igreja. Cada um dava $10, aí virou $10.000. Aí você tinha que evangelizar com $10.000. Aí você vai gastar 1.000 em seguro. Aí, naquela época, Sim, como é na lógica. era sim, entendi. pequena, ela falava assim: não, gente. Vamos confiar em Deus, vamos gastar os 10.000 no evangelismo e não vamos fazer seguro, não, porque Deus não quer que faça seguro. Mas isso não quer dizer que agora que é uma multinacional, que tem bilhões de dólares, você não vai fazer seguro, porque aí, inclusive, não fazer seguro, você toma um processo, você perde muito mais do que você gastaria fazendo seguro. Então, fazer seguro hoje é mais prudente, hoje essas realidades financeiras elas são mais bem desenvolvidas. Mas o fato é, tem o texto da Ellen White que diz que ela não aprova, que ela não quer que faça seguro, e tá o adventismo desobedecendo e fazendo seguro. Porque não é uma coisa assim, tipo, a Ellen White falou, acabou. É quadrado, né? Entende? Não pode ser dessa forma. Mas o que acontece? Muitos evangélicos e muitos cristãos críticos do adventismo, eles tentam fazer parecer com que o adventista é o escravo da Ellen White. Existem alguns adventistas até mesmo que são um pouco assim. Mas não é a maioria. A Ellen White escreveu 100.000 páginas, a maioria dos adventistas nem sequer leu tudo. 100.000 páginas. É uma loucura, é maior do que a Bíblia, né? Tipo, os escritos dela. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, tem muita coisa que tem um pouco a ver com crenças da época. Pode ter muitas coisas inventadas pelo homem também. Então, essa é uma discussão sempre um pouco complexa. Nós, adventistas, cremos que a Ellen White foi inspirada por Deus. Mesmo, inclusive, nessas coisas que a gente nem concorda. É tipo o cristão crer na Bíblia. Então, por exemplo, vocês dois acreditam que a Bíblia é inspirada por Deus. Mas não quer dizer que você vai ler Levítico e o cara vai dizer, você tem que matar o animal e derramar o sangue assim, o assado, que você vai fazer isso na prática. Não literalmente, né? Isso, entende? Então, tipo assim, você tem a crença de que aquilo foi inspirado por Deus, Sim. mas não quer dizer que você faz aquilo daquela forma. Mesmo a ideia, cristãos que creem que a Bíblia é inspirada e não guardam o sábado. A Bíblia tá lá dizendo, lembra de dia do sábado? A pessoa, não, eu tenho interpretado de uma outra forma. Então o adventista faz o mesmo com Ellen White. Você crê que ela foi usada por Deus, mas por algum contexto, por alguma ideia, você entende que aquilo não se aplica a você e tudo mais. E cada um acaba que faz um corte. A gente pessoal. sabe que Ellen White é muito profundo.
Tem muitas coisas. Ah, vai, é ter mais, gigante. vai ter mais perguntas, mas tem uma que eu Vai. quero fazer aqui pra você. Por exemplo, da Sai CWB, que ela pergunta assim: explica também sobre a visão de João em Apocalipse 6, 9 e 11. Legal. Pois se os mortos estão dormindo, como eles estavam clamando por justiça em Apocalipse, visto que a visão de João não foi uma parábola? Perfeito. Profundo. Não, excelente. O que acontece? A discussão sobre a imortalidade da alma na Bíblia é uma discussão super complexa. Nenhum adventista nega isso. A questão que precisa ser entendida é que é o seguinte: alguns textos bíblicos eles precisam ser tomados mais literalmente e outros mais metaforicamente quando a gente avalia esse assunto. Por quê? Porque alguns textos vão em uma direção e outros vão em outra direção. Então, posso até citar o exemplo de Apocalipse 6, que ela citou, para a gente ilustrar o problema. Então, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 6, você tem ali... A Bíblia já estava no 6, ó. no capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco, até que se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Perfeito. Vamos tomar esse texto literalmente. Então, as almas estão clamando, elas morreram, mas não morreram. Então, tipo assim, eu morri, mas a minha alma foi para debaixo do altar e chegou lá, eu conversei, clamei: Senhor, vinga meu sangue. Então, o morto não tá morto, a alma tá viva e ela tá clamando e conversando com Deus. Beleza, perfeito. Vamos tomar esse texto literalmente. Agora vamos lá para Eclesiastes, capítulo 9. E vamos perceber que não dá para tomar todos os textos literalmente. Porque esse é um pouco do problema da discussão hermenêutica em relação a esse assunto. Então, Eclesiastes capítulo 9, vamos dar uma lidinha lá no verso 5, no verso 6 e no verso 10, para a gente poder entender assim, o dilema hermenêutico por detrás das questões. Eclesiastes 9, versos 5, 6 e o verso 10. Diz assim, ó: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as suas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Pensa o seguinte: se eu for tomar esse texto agora literalmente, nós vamos ter problema com o texto de Apocalipse. Porque lá em Apocalipse, eles não têm a sabedoria? O morto. Sim. O morto, Senhor, eu sei que o meu sangue foi derramado. Que a alma não morre. Isso, ó, a alma não morreu. Eu sei que o sangue não foi derramado, eu sei que não foi vingado quem me matou, e eu sei que o Senhor ainda não fez justiça, e eu tô aqui causando um plano para que o Senhor faça justiça, tô clamando. Então perceba, esse texto de Eclesiastes, ele estaria errado se você tomasse o texto de Apocalipse literalmente. Porque aqui o texto diz que o morto, ele não sabe coisa nenhuma. Ele não sabe que o sangue dele não foi vingado. Entende? Ele não tem conhecimento, ele não tem sabedoria, ele não tem nada disso. Então, o que acontece? Você não pode tomar os dois textos literalmente, você tem que fazer uma escolha. E aí, é importante até para você que até discorda da visão adventista entender qual é a visão que o anti-adventista faz, qual é a escolha que ele faz e qual é a escolha que o adventista faz. Então, na visão do não adventista, a escolha dele é dizer o seguinte: que o texto de Apocalipse é literal, mas o texto de Eclesiastes ele é só um símbolo. É algo do tipo assim, é que o morto ele não sabe nada da perspectiva terrena, debaixo do sol. O morto, quando se você toma um tiro aqui e cai,
você tenta conversar com o morto não vai responder, não vai saber fazer nada. Porque não... o que morre pra mim é a carne. Isso, perfeito, entende? E como a gente não tem acesso à alma, a gente imagina que a alma tá em algum lugar e o corpo tá aqui morto. Então a gente toma, a ideia seria assim, que tipo, que aqui em Eclesiastes 9 seria a descrição só da morte do corpo e não da alma. Entende a leitura que se faz? No Adventismo a gente faz a leitura inversa. A gente entende que Eclesiastes é literal. Se você tomar um tiro aqui agora, Deus os livre, você morre e toda a sua memória perece. Todos os seus sentimentos merecem. Não tem amor, não tem ódio. Por exemplo, vê que o texto diz, né? Amor e ódio pereceram. Lembra que lá debaixo do altar, eles estão com raiva de quem matou eles. Eles querem vingança contra quem os matou. Nesse caso, o ódio deles não pereceu. Entende? Tipo, é isso que vocês precisam entender. Então, na visão adventista, nós tomamos Eclesiastes de forma literal. Morreu, acabou, irmão. Não tem conversa. Agora, o que é o texto de Apocalipse? É porque assim, desculpa te Fica à cortar. vontade. Se você for ver em Apocalipse, quem tá dando a visão é o próprio Cristo. Perfeito. Nós não temos nenhum problema com isso. Não. Mas o problema é o seguinte: o que está acontecendo em Apocalipse? Está acontecendo uma visão, inclusive com aspectos muito pesados de símbolos e metáforas. Porque todo o Apocalipse ele é meio que assim. Escatológico. E não só escatológico, ele é metafórico. Porque, veja, por exemplo, você está lá em Apocalipse 6, desses versos aí, se você lê os restantes dos selos, por exemplo, você tem um monte de questões muito interessantes ali, entende? Por exemplo, assim, olha, existe um pouco da ideia de que, por exemplo, o sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, como abaladas como vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola, então os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Veja que a linguagem desse texto, o quão irreal ela é em termos literais. Porque uma estrela, ou um grupo de estrelas cai na Terra, o céu se enrola como um pergaminho e tudo continua acontecendo normalmente. E daqui a pouco os reis da Terra, os poderosos, pedem para os montes caírem sobre eles para escondê-los da face de Cristo. Então perceba, esse tipo de texto ele é muito pesadamente simbólico, alegórico, com uma linguagem poética. Porque se você for tomar isso aqui, literalmente, que inclusive é a continuação do texto das almas do altar, não faz sentido. Então, qual que é a ideia que a gente tem? A gente não nega a visão das almas debaixo do altar. Mas nós entendemos que isso aqui é uma simbologia que inclusive remonta ao próprio livro de Gênesis. Quando Caim mata Abel, a Bíblia diz que o sangue de Abel clama vingança em cima de Caim. E aí Deus vai encontrar Caim. E Deus vai dizer para Caim, o sangue do seu irmão clama sobre mim. O que você fez? Aí ele fala assim, por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Não é essa a conversa? Então qual que é a ideia? Quando você mata uma pessoa, diante de Deus o sangue clama. Não quer dizer que a pessoa não morreu, que ela está pessoalmente clamando, entende? A Bíblia fala que do sangue provém a vida. E isso, exatamente. Então, inclusive a palavra nefesh, que é traduzida como alma no hebraico, em alguns contextos é sangue. Quando diz assim, você não deve comer a vida com a carne, é comer o sangue. Por isso você não pode comer sangue, porque o sangue é a vida, né? É uma coisa bem interessante da mentalidade bíblica. Então entenda, na nossa visão, a visão da imagem aqui do selo debaixo do altar é uma visão simbólica. Então assim, é como se todo mundo que foi morto no contexto da perseguição, da tribulação, da marca da besta, aquele papo como um todo, esse sangue ele clama diante de Deus, mas não é literal, entende? Não é que essas pessoas estão lá, que elas não morreram, porque quais problemas se cria quando você faz uma leitura desse tipo? Primeiro problema é Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Que ser humano pecador é imortal? Entende? Tipo, você cria um problema. Apesar da gente não gostar de encarar a nossa mortalidade... Mas a gente entende que a morte seria aí, digamos, para o inferno. Perfeito. É a separação. Uhum. Porque a alma não morre. Então, mas é aí que tá. Eu respeito a tua visão, Guigo, mas a Bíblia diz o exato oposto.
Então, por exemplo, a palavra de Deus diz muito claramente: a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia não tem nenhum pudor de usar a linguagem da morte direcionada ao termo nefesh, traduzido inclusive na Septuaginta como psirrê, lá em Ezequiel 18. É literal, a alma que pecar, essa morrerá. Porque para você fazer essa distinção, Guigo, eu até respeito e até entendo que ela poderia ser feita, se você dissesse o seguinte: o ser humano é feito de corpo e alma, o corpo está envolvido no pecado, a alma não. Então o salário do pecado é a morte, nós como seres humanos então vamos morrer, vai haver uma separação do corpo e da alma, o nosso corpo vai perecer e a nossa alma não. Porque aí você não tem pecado na alma, você não tem morte. Porque se houver pecado na alma, tem que haver morte. Porque quando o ser humano peca, qual que é o problema da maldição do pecado em Gênesis 3? É que ele vai morrer. Então não pode haver algo no ser humano sem pecado que não esteja, aliás, com pecado que não esteja atingido pela morte. E quando você defende que existe no ser humano algo sem pecado... Não, é que é assim. Mas entende que a implicação é Não, essa, né? Então, mas perceba, o morto que eu digo é na forma humana, Aham. não espiritual. Perfeito. E Paulo, ele fala Isso, de entendeu? alimentar Tem uns a textos carne complicados e a alma, né? Que Sim. ele fala, não, Perfeito. quando você se torna de Cristo, você não alimenta mais a É carne. complexo. Não, é o que acontece. A distinção entre carne e corpo, aliás, carne e espírito em Paulo, ela é uma discussão um pouco mais moral e não tanto antropológica. Mas tem uns textos difíceis de Paulo sobre imortalidade da alma também. 1 Coríntios capítulo 5, acho que é o mais difícil deles. Entretanto, vamos lá. Romanos 6:23. A alma que pecar, aliás, o salário do pecado é a morte. Um ser humano pecador, ele não pode estar alheio à morte. Inclusive, depois o próprio Paulo, ele vai defender em 1 Timóteo que Deus é o único que possui imortalidade. Porque a imortalidade natural, ela é uma coisa que pertence a Deus. Qualquer anjo, ou qualquer ser humano, ou qualquer criatura que Deus quiser dar vida eterna, Deus pode dar. Porque Deus, sendo eterno e tendo vida em si mesmo, pode conceder isso a outro. Sim. Mas, qual que é a ideia, inclusive, de toda a narrativa bíblica? Em qualquer tempo. Em qualquer tempo, em qualquer momento. Mas qual que é a narrativa bíblica? Se o ser humano pecasse, o ser humano morreria. É diferente de uma coisa do tipo assim: se o ser humano pecasse, haveria uma divisão entre o mortal e o imortal no homem. Como se o homem fosse naturalmente imortal. Não ia morrer nem terrenamente. Não só nem terrenamente. Mesmo se você fosse espiritualmente imortal, você já não seria atingido pela morte. Porque imagine que o meu eu verdadeiro é a minha alma. O meu corpo, ele é só o casulo da minha alma. Se eu verdadeiro não morro, eu sou imortal. Não é só Deus que é imortal. Nem Deus pode me matar. Porque ele já me deu a imortalidade e a vida eterna, independentemente de qualquer coisa. Inclusive, a nossa birra com a ideia do tormento eterno tem um pouco a ver exatamente com isso. Que a pessoa, ela vai ter a vida eterna. A diferença é que ela vai ter a vida eterna sendo torturada no inferno. E não sendo aniquilada, como a Bíblia diz em muitos aspectos, em muitos pontos, inclusive. Mas, o que acontece? O ponto aqui não é convencer vocês dois, nem o... Não, é uma explicação. Isso, nem o ouvinte. O ponto aqui... É fazer perguntas também. Exato. O ponto aqui, o ponto que eu tô querendo dizer aqui, não é convencer vocês, nem o ouvinte, mas simplesmente vocês entenderem a perspectiva adventista. E essa perspectiva, ela tem absoluta base bíblica e fundamento bíblico. E as implicações da visão contrária, elas são bastante complicadas. Porque, eu digo de vocês assim, tá? Por exemplo, o Deus espírita, ele acaba se tornando um pouquinho mais legal do que o Deus cristão, se você querer na imortalidade da alma. Porque na visão cristã tradicional evangélica... A imortalidade da alma seria a pessoa não perder a salvação? Não só tem isso. Nada a ver. Você tem uma alma que não morre, imortal. Porque, por exemplo, na visão tradicional evangélica da maioria dos cristãos evangélicos, você vive uma vez e você não aceita Cristo, você prefere o pecado, você se perde e você vai ser torturado no inferno por toda a eternidade, que é uma coisa que a gente nem para pra pensar, assim, né? Tipo, a pior dor que eu sofri na minha vida foi um tratamento de canal que eu fiz aqui. E eu acabei negligenciando um pouco esse dente, e ele quebrou, ele doeu, e um pouco depois ele parou de doer. Eu tava meio sem grana, e eu falei, vou deixar.
né? Parou de doer, tá tudo certo. Passou uns 2, 3 meses, aquele negócio estourou. E aí eu fui correndo pro dentista e o resumo da ópera. Eu tomei mais de 15 anestesias e não pegava. Não pegava, porque inflamado, não pegava. A dentista era mais inexperiente, e aí ela chamou o cara que era melhor dentista lá do consultório. E ele me deu uma anestesia intradental que eu fui ao terceiro céu, para dizer junto com o Paulo, né? E aquilo durou, literalmente, sei lá, aquele processo todo ali durou meia hora, a minha dor. Vocês multipliquem isso por 400 bilhões de zilhões de quadrilhões de infinitos anos. E quando você chegar no final desse número, tá só no começo, porque a eternidade não tem fim. E o que acontece? O Deus espírita, ele tem a mesma imortalidade da alma. Mas ele diz assim, não, beleza, você se perdeu aí, você foi mal. Ou pelo menos eu vou reencarnar você de novo. E aí você paga, ou você melhora, e você vai melhorando, assim, você vai crescendo na reencarnação. Essa é uma das implicações que existe da doutrina da imortalidade da alma e do tormento eterno, que é uma questão muito difícil de lidar. E não é só por diferenças lógicas, é questões bíblicas mesmo. O termo nefesh, alma ou psirrê, tanto no hebraico quanto no grego, na Bíblia, ele é colocado tanto no Novo quanto no Antigo Testamento em contexto de morte ou perigo de morte, constantemente, infinitamente. Quando o Epafrodito vai levar o dinheiro para Paulo lá em Filipos, lá na carta aos Filipenses, a ideia é, ele expôs a própria vida por amor do nome do Senhor Jesus. A ideia ali, ele expôs a alma, que é a psirrê, ao perigo de morrer, porque ele tinha que fazer um trajeto perigoso para levar o dinheiro para Paulo, para socorrê-lo. Depois Paulo agradece pelo que ele fez na carta aos Filipenses. Porque as estradas daquele tempo também, você não tem polícia, você não tem governo, é Império Romano, é outra realidade. E especialmente ele andando com dinheiro, vamos dizer que ele estava andando com 10 mil reais para ajudar Paulo. Era um valor grande. Sim. Ele poderia ser morto a qualquer momento. E como que Paulo explica isso? Ele expôs a alma dele à morte para me socorrer financeiramente. Esse é o uso que se faz, então, resumindo assim, constantemente do termo alma. O termo alma na Bíblia não é esse termo desse fantasminha imortal. resumindo, os adventistas acreditam que se a pessoa morrer hoje, vai ficar dormindo. A consciência ela é absolutamente alma, eliminada. Tudo. Não existe consciência Não fora do existe corpo, espírito. não existe espírito, não existe alma empenada. Só quando Cristo voltar. Aí quando Jesus chamar os mortos de volta à vida, aí cada um vai voltar à vida. Aí não é também reencarnação, não é nada do tipo. É realmente morrer de verdade, e a única escapatória da morte é a ressurreição. Antes de eu te fazer 2 perguntas, Exato. só vou pedir um favor. Everton Pereira, participe pacificamente. Nós estamos aqui para falar de Jesus, para enaltecer o nome dele, né? Eu nem tô Então- vendo, mas enfim, Deus abençoe. Aqui tá falando bastante coisa aqui. Assim, se você não concorda com ele, ore por ele, para que ele enxergue a verdade, se é o que você não acredita. Faz a outra pergunta aqui da SWB, que é muito interessante. Na verdade, antes, só Léo. fazer 2 perguntas ainda nessa parte favor. da alma. Mas você não acredita, por exemplo, porque você está pegando um texto lá do Antigo Testamento, como é que era. Perfeito. Jesus não poderia ter mudado isso? Essa é uma ótima questão. Entretanto, Léo, o que acontece, cara? Quando Jesus vai comentar sobre esse tipo de coisa, por exemplo, lá em João capítulo 10, ele vai dizer que a escritura não pode falhar. A escritura não pode ensinar assim, ó, o morto não sabe nada. Aí Jesus vem corrigir a escritura e dizer, não, o morto sabe, ele tá clamando, ele tá andando, ele tá falando, ele tá louvando, ele tá feliz, ou ele tá triste, entende? Tipo assim, porque qual que é o problema? Assim, ainda que exista uma diferença entre Antigo e Novo Testamento, não pode haver uma real contradição. Como se, por exemplo, Deus existe de uma forma no Novo Testamento, mas no Antigo era diferente. Sabe essas coisas assim? Tipo, Deus era mau, agora ele ficou bom. Deus era mentiroso, agora ele é verdadeiro. Não pode ser assim, porque senão você também acaba criando todo tipo de heresia, de problema, assim, na relação entre Antigo e Novo Testamento. Então, o que acontece? Sem sombra de dúvida, o entendimento cristão de todos os temas é superior ao entendimento meramente do Antigo Testamento. Mas não pode haver essa contradição entre uma coisa e outra. E, por exemplo, eu posso ilustrar isso com Mateus 10, 28. Mateus 10, 28 é aquele texto famoso que diz, né, que Jesus fala, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Veja que esse texto ele é muito interessante. Eu escrevi um livro. Porque daí volta naquela questão. Ó, perfeito. Esse texto ele é o texto mais importante para falar da imortalidade da alma.
Eu escrevi um livro sobre esse texto. Tá? Então você vê como é profundo. Exato. O meu é um livrinho pequeno, é um livrinho de acho que 100 e poucas páginas e tal, onde eu faço esse questionamento aí. Inclusive, se alguém quiser acesso a esse livro, até mesmo para refutar, esse livro é distribuído gratuitamente em PDF, tá? Legal. Quanta pessoa acha E onde esse isso livro? que eu ia falar? No meu WhatsApp. Se alguém entrar no meu canal aí e pedir, eu posso até dar pessoalmente o meu WhatsApp aqui pra vocês, né? Não tem problema. Se alguém quiser nos comentários, no WhatsApp de vocês, pode passar o Legal. meu contato é totalmente público, tá? O nome do meu Eu livro vou fazer é... o seguinte, se alguém quiser, Isso. o WhatsApp dele chama no Privado. no privado lá do Instagram e a gente passa, sem problema. Inclusive, se quiser, por outros motivos também, enfim. Mas o nome do meu livro é Jesus e a Alma Imortal. É exatamente essa discussão, entendeu? Mas a parte B, a parte final do texto é: temei aquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno. Porque o que você não deve temer, o que o homem não pode fazer, você tem que temer Deus. Então perceba assim, se Deus também não pudesse matar a alma, também o mesmo não temor que eu deveria ter do homem que não pode matar minha alma, eu não deveria ter de Deus. Entende? Porque a ideia é que Deus pode fazer o que o homem não pode fazer. Então, ainda que se pudesse defender que ali significa que a alma não pode ser morta pelo homem, ela tem que poder ser morta por Deus. Então já elimina a imortalidade da alma. E outro ponto é que é o seguinte: o termo alma, às vezes ele significa vida. E às vezes vida eterna. No sentido da vida futura. Então, o que acontece? Vamos dizer que eu prego o evangelho aqui numa localidade, numa favela, e eu digo assim, gente, parem de usar drogas, parem de vender drogas, se arrependam, creiam no evangelho e creem em Jesus. E chega um traficante e acha ruim a minha pregação e me dá um tiro. E eu morro. Eu não devo ter medo disso. Porque ele me mata, mas ele não tira a minha vida, a minha alma. Mas é a vida lá. Quando Jesus voltar, eu vou ressuscitar do meu tiro que eu tomei desse traficante, imortal, perfeito, sem pecado, sem defeito, glorificado, vou viver pra sempre. Eu não posso ter medo do traficante que vai me matar porque eu vou pregar contra o tráfico. Entende? Não quer dizer que você tem que ser imprudente na sua pregação, mas entenda, não tenha medo. Esse é o ponto. O cara te dá um tiro, ele mata você, mas ele não tira a sua vida de verdade. Porque às vezes o termo alma, ele tem a ver com essa coisa. Faz entendeu? feito, né? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Perfeito. E não morrerá eternamente. Então você morre, mas você não morre eternamente. Entende? Outra coisa, é um texto bíblico bem interessante, assim. Nós estamos escondidos em Cristo com Deus. Quando Ele se manifestar, a nossa vida vai se manifestar. É como se a gente nem tivesse vivo. Nós estamos mortos em Cristo, né? Tem um pouco dessa metáfora da uso bíblico, né? Morreu pro mundo. Morri pro mundo, morri pro pecado, eu estou morto em Cristo. E quando ele vier, eu vou ter a minha verdadeira vida. Então, em certo aspecto, a gente já tá morto. Sim. Porque a gente já não vive mais pra gente mesmo. Claro, isso é um uso metafórico do termo morte. Em alguns aspectos vai ter o uso literal. Então, assim, o que acontece? Eu respeito quem crê na imortalidade da alma. Apesar de eu ser um apologeta muito contrário a essa doutrina, eu respeito. Mas eu entendo, assim, que o mais importante, nós não podemos criar implicações ruins da ideia da imortalidade da alma no evangelho. E eu vou terminar com isso. Se vocês quiserem falar mais sobre isso, tudo bem. Mas, se a alma é imortal, nem Jesus morreu. Eu gosto de brincar com o Elias Soares. Acho que o Elias Soares já veio aqui, né? Já veio. Um abraço, Elias. Eu brinco com ele assim, eu falei assim, Elias, você prega o evangelho do Jesus que nem morreu, né? Só uma última perguntinha, mas aí você pudesse só dar uma resumidinha mesmo, só falar assim ou não, se quiser. Tem muita pergunta, vamos dar uma realmente. pincelada. Não, então, exatamente, é por isso que eu Eu falo. falo demais. Por isso que eu falei assim, só pra dar uma resumida, Vamos lá, você pode falar. vamos lá. Mas então a parte também do rico e do Lázaro seria então uma parábola. O rico e o Lázaro é uma parábola, sem sombra de dúvida, e o tema principal da parábola é confiar no Antigo Testamento e no cuidado aos pobres, né? A ideia é crer no que o Antigo Testamento ensina em relação aos pobres. Mas se todas as parábolas, vamos dizer assim, não tem nome de personagem, e essa que dizem que é parábola, porque se a gente for ver pro texto original, não existe parábola, não existe Perfeito. isso, não fala isso, né? Do grego, koiné, não tem. Perfeito.
se a gente trazer, como eles colocam hoje que é parábola, mas tem nome de personagem, pra mim não é parábola. Não, perfeito. Não tem problema você. Não, tipo, na esse minha esse um dos opinião argumentos e principais. respeito Claro. também. Ou assim, esse é um dos argumentos principais que se usam para falar dessa ideia, né? Inclusive, vocês percebem aqui que, não sei se dá para ver na câmera, que Lucas 16 aqui tá cheio de anotação. É pergunta. Que a gente tá acostumado Sim, com essa sim. ideia, né? A gente já debateu, inclusive, eu já fiz vários debates sobre esse texto. Mas o que acontece? Só uma pincelada também, porque tem sim, muita pergunta. Claro, cara, isso aqui é uma discussão gigantesca, entendeu? Sim, Mas- vai longe, tem que fazer um podcast só pra isso. Cara, cada assunto. Cada assunto, é ou não é? Cara, não tem. Não é Ah, culpa e minha. é legal, assim, você acha legal, porque você tenta explicar ao máximo, né? Sei que aqui tá Sim, corrido a e gente tudo, entende. não dá E pra ir Se profundo. você for ver, tem muita né? pergunta aqui que o pessoal tem dúvida mesmo. Sim. Mas, por exemplo, lá na parábola do rico do Lázaro, em Lucas 16, no verso 29 diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, veja, o ensino principal dessa parábola é confiar nos profetas. Então, se os profetas disseram que você tem que cuidar do pobre, cuida, porque senão você vai para o inferno e o pobre vai para o céu. É tipo isso, né? Vamos dizer dessa forma. Então, veja, são os profetas e o próprio Moisés que defendem a ideia da mortalidade da alma. Não é o profeta lá, Ezequiel, que diz: a alma que pecar morrerá? Então, o ensino da parábola não pode ser descreia do profeta, que o profeta ensinou a heresia lá no Antigo Testamento. É E agora, polêmico, mas polêmico. entende? Não vou nem entrar no... Isso, mas você entende o que eu tô dizendo, né? Tipo, Entendi, o propósito entendi. do texto é dizer, creia no que esses caras ensinaram. E dentre outras coisas ensinaram que a É alma porque que daí pecar entra morrerá. outras questões. Isso. Isso. A Que antropologia, Deus já levou Moisés, vamos dizer assim, Moisés, porque se ele apareceu pra Jesus, a gente crê que ele tá E lá. daí na nossa Aí- visão é ressurreição. aí é mais profundo, Isso aqui, a ressurreição de Moisés, que é um negócio... É como eu disse, tem que fazer um podcast só pra isso. Cara, cada assunto Ó. é isso aí, cara. Isso aqui é hoje até 5 da manhã. Antes de eu aqui. entrar no batismo aqui, é que tem duas perguntas do sábado que eu achei Então, legais. imagina, né? Olha lá, Eu o não- sábado também tem que nem fazer dois começou. podcasts. Que eu achei legais a pergunta, lógico. Vamos tentar esse é um pouquinho mais breve. Vamos lá. Qual que é, falou Léo, assim, que você vai ler aqui? A CSW falou assim, ó. Em Daniel 7:25, a Bíblia disse que o homem mudaria o tempo e a lei e os 10 mandamentos. Somente o sábado não é considerado importante nas demais religiões evangélicas. Porém, em Eclesiastes, Deus diz que o sábado é dever de todo homem, independente da religião. O sábado é um mandamento esquecido? Cara, o sábado, sem sombra de dúvida, é um mandamento esquecido, mas não tanto por questões teológicas. O sábado, ele é um mandamento complexo no aspecto prático. O sábado não é um problema teológico. O sábado é muito claro, de Gênesis, Apocalipse, Antigo e Novo Testamento, não tem o que fazer. Entretanto, é muito difícil você organizar a sua vida em torno do ritmo de trabalho 6 dias por 1, inclusive está tendo essa grande discussão no Brasil, né, da escala 6 por 1. Mas que, em geral, no Brasil, que é um país católico, é trabalhar de segunda a sábado e descansar folga no domingo. E, às vezes, o sábado você tem ali um dia de preparação para o descanso, que é o domingo. Mas o que acontece? Essa é uma discussão muito ampla, muito complicada. E Daniel 7:25 é um texto pesado, onde um inimigo escatológico de Deus, que é o chifre pequeno, iria mudar a lei de Deus. Nós entendemos que isso se refere à Igreja Católica Romana, que no desenvolvimento da sua identidade vai misturar o paganismo com o cristianismo e vai honrar o domingo em lugar do sábado. E aí vai acabar havendo essa mudança no tempo e na lei, né? E que, como a gente vive num país católico, mesmo num mundo com influência católica muito maior do que uma influência bíblica ou judaica, então até mesmo os cristãos, para se afastarem de serem confundidos com judeus, passaram a observar o domingo em contraposição ao sábado. Mas o sábado dos 10 mandamentos é imutável, porque como Deus não pode mudar uma lei que ele deu. Tipo, Mas se a gente for ver hoje, tem que guardar o sábado. Se a gente for buscar literalmente, se a gente tem que guardar o sábado, a gente também tem que ter o ano sabático. então, mas Aí entra... ok, perfeito. O que acontece? O que você diz tem lógica, mas você precisa entender que os 10 mandamentos são uma categoria de lei um pouco diferente destas leis que também eram importantes. O sábado também estava incluído nas leis judaicas. Não, porque, voltando até te porque assim, cortando... não tem ano sabático nos 10 mandamentos, esse é o ponto. Então, mas aí, aí tem Entendeu? outro ponto também. Se a gente voltar, vamos falar, foi pro judeu. Tudo bem, perfeito. Só que aí o que acontece? É louco, gente. Não, É o que a gente tá falando. essa é É uma 2 podcasts ou mais pra falar disso. Na real, assim, a gente tá discutindo isso há 2000 anos e não, não chega. Mas o ponto é assim. Mas, gente, não é discussão, é uma explicação, uma Mas, opinião. Sim, são visões. E você tem a Não, sua. Isso, não tem problema. Mas que você entre assim disposto a aprender, eu acho que Claro, Sim, E é bom assim, deixar claro isso. Isso, mas o ponto é assim, ó, é uma questão complexa, porque assim, os 10 mandamentos, eles, inclusive no próprio Novo Testamento, em Tiago capítulo 2, vai se falar que se você transgredir um, é como
transgredir qualquer um. É. Então você não mente pra ninguém, mas você transa com a mulher do outro. Você tá transgredindo Acabou. a mesma lei que diz pra não mentir, você tá adulterando. E nessa lei tá lá, cara. Lembra-te do dia de sábado para santificar. E aí, tipo, não tem como escapar, entende? Tipo, não tem como dizer assim, não. Mas e o ponto é assim, veja. Todos nós, nos nossos pecados, nós transgredimos não só o sábado, como todos os outros mandamentos de Deus. Todos nós temos no nosso histórico problemas com a sexualidade, ou com dinheiro, com as palavras, ou com pensamentos, ou com idolatria, sabe? Com trocentas coisas. Mas o que não muda a lei de Deus. Ô, Ezequiel, mas no sábado pro adventista, o que que pode ou não fazer? Cara, Como eles levam É isso? discussão É complicada louco. também, porque o que acontece? A gente sabe, a partir da Bíblia, que você tem a instrução não trabalhar. Por exemplo, tipo assim, Mas o que vou dar um quer exemplo. dizer Então, vou isso? dar um exemplo. Eu não posso lavar meu carro Lavar hoje. louça, ver um jogo de futebol. É assim que vocês Não, levam? é ou assim, não? não existe É errado ver como um pecado. Não e existe tal. unanimidade em relação à forma de se guardar o sábado dentro da igreja. Porque, como você não tem instruções bíblicas específicas sobre todos os pontos, vai retomar as questões de opinião. Então, por E exemplo. se for colocar tudo também? Não, até em tese vamos dizer que Deus poderia fazê-lo, mas também Deus nem faz isso, Guigo, porque precisa existir um espaço da nossa relação com o Espírito Santo, da nossa relação com a comunidade, porque nem tudo tem um livrinho de regra, entende? Tipo, vamos dizer assim, Deus fala assim, santifica o sábado. A partir daí, se vira pra entender, cara. Poxa, peraí, né? O que é santificar? O que não é? Vamos conversar, vamos orar, vamos entender. E, obviamente, que nesse caminho, o maluco vai se restringir em tudo. A outra pessoa vai dizer, mano, eu só não vou trabalhar, eu vou pra praia. assim, eu não posso fazer uma compra no mercado de algo que eu tô precisando. Perfeito. Seria errado pra vocês isso? Perfeito. Assim, o que acontece? Porque deve ter uma doutrina também na Sim, igreja. óbvio que tem, mas é que assim, no sábado, a instrução que existe é não trabalhar e não fazer o outro trabalhar. Entendi. Então, aí, em algum aspecto, você usufruir do trabalho do outro não é ideal, não é correto. Ainda que existe uma complexidade na guarda prática do sábado, que são os serviços essenciais. Serviços essenciais, basicamente, saúde, segurança e eu incluo também transporte. Sabe que eu ia te perguntar isso? É. Porque você, assim, eu É ia até fazer, complicado. Tipo, eu ia até Uber, fazer você fala? não, eu ia até fazer o comparativo, por complicado. exemplo, quando ele falou da Ellen, que ela falou, do seguro. Perfeito. Ela falou num contexto, Num lá, contexto, tal, a e vida que virou hoje outra eles fazem o coisa. seguro. Aí ele fala para não trabalhar. Quer dizer, quem é médico, Isso. ele não vai trabalhar no sábado? Então, Perfeito. pessoas que precisam de ser Por exemplo, atendidas você no tem um sábado. médico adventista, seu filho tá passando mal no sábado, você não vai atender claro que ele? vai. E outra, Tipo, Jesus mesmo deu esse exemplo, né? Quando E não só Jesus... de adventista, porque se o lógico, trabalhar para todo qualquer mundo... um. pode ser um exemplo mais banal que eu tô Não, dando também. mas é perfeito, é isso mesmo. O Jesus mesmo deu esse exemplo, né? Quando Jesus cura no sábado, ele legitima em absoluto o trabalho em prol do próximo. Porque o grande lance é assim. A rotina do trabalho e do dinheiro, se você não põe um fim nela, ela não termina nunca, cara. Se quiser empreender, ganhar grana e Bitcoin, não sei o quê, rapaz, você não faz outra coisa da sua vida a não ser trabalhar. Então, quando Deus... Aí entra que Né? fala, a gente pode chamar dois senhores, né? Exato, é uma questão bem complicada. Então, Deus É o mundo, né, amigo? Exato, é um espírito pesado, É. né? Você ganhar, trabalhar. Quando Deus pede para guardar o sábado, ele quer quebrar um pouco esse ciclo. E não é 6 dias, 1 em 6 em qualquer dia. Sai do automático, né? E isso é você, tipo, em tese, assim, na mentalidade bíblica, no ideal, o sábado seria um Natal por semana. Entende? Tipo assim, você trabalhou a semana e o sábado é o dia da festa. Que nem eu lembro de um cara que... Ele era Desfruta, né? Com e ele Deus era e tal. judeu, e ele tinha uma banda de rock, e toda sexta-noite, que é o início do sábado, ele fazia um concerto. E aí os caras falavam assim, mano, você não guarda o sábado? Ele falou, rapaz, isso é guardar o sábado. Hoje é o dia da festa, cara. Só que assim, é óbvio que essa música são super complicadas, né? Porque tudo funcionando, Tem as divergências, grana, né? Normal. é grana, é trabalho, é um monte de coisa. A gente vive o mundo real, ele é bem diferente. Mas veja, o problema que a gente tem com o sábado, a gente tem com a sexualidade também. Quem falou que não adulterar é a coisa mais simples do mundo, né? A gente tava conversando sobre Instagram, né? Lá na nossa conversa pessoal. É difícil não adulterar, né, no Instagram, porque é complicado ali, né? A situação. Enfim, né? Óbvio que é possível fazer um uso responsável, é possível fazer um uso cristão da rede social, mas esse universo de explorar a sensualidade, quando Jesus fala assim, um olhar você pecou,
É pesado para todo mundo. Então, as leis de Deus, todas elas são Em difíceis. vários aspectos, até da pessoa falar que você fez sem você ter feito. Então, cara, Várias coisas. a, né? a lei de Deus, ela, inclusive esse é um aspecto que revela a divindade da Bíblia. No seguinte aspecto, cara, a lei de Deus, se fosse um homem que tivesse inventado ela, não teria esse tipo de lei, cara. Ninguém que é homem diria não olhar pra uma mulher. Você é maluco, cara? Se fosse homem, você inventasse uma lei, você olha. Você não inventa uma lei dessa, cara. Porque a lei, ela é divina. Só que, ao mesmo tempo, o ser humano não é divino. Somos pecadores. Então, diante da lei, ninguém é santo, ninguém se salva, né? Que é a discussão da salvação pelo sábado e tudo mais. Não existe nada disso. Mas existe um ponto importante. Assim como o adúltero deve se arrepender do adultério, o assassino do assassinato, o ladrão não sei das quantas, o transgressor do sábado, na nossa visão, deveria se arrepender também. E deveria tentar ordenar a sua vida de uma maneira a guardar o sábado, junto com os demais mandamentos. Nunca numa confiança própria de salvação, mas sempre na ideia da graça A de última Deus. pergunta aqui é do Impala 67, que ele falou assim, para fechar o sábado. Se o sábado é obrigatório, por que os apóstolos nunca instruíram os gentios a guardá-lo em Atos 15, quando decidiram quais leis do Antigo Testamento os cristãos deveriam seguir? Então, mas é que essa pergunta ela parte de pressupostos que não são verdadeiros e corretos. Por exemplo, a ideia de que em Atos capítulo 15 os discípulos decidiram tudo do Antigo Testamento que o cristão deveria ou não fazer. Aí lá em Atos capítulo 15 eles dizem que os cristãos devem evitar a carne sacrificada aos ídolos, o sangue, a carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. É isso. Tá? Isso é o que o cristão gentil tem que fazer. Agora, por exemplo, aqui no cristão gentil, não diz que ele não deve roubar. Em nenhum momento diz assim, ó, se abstenha do furto, ou se abstenha do assassinato, se abstenha da mentira, se abstenha de alguma outra coisa. Então, o fato do sábado não estar presente aqui não pode querer dizer isso que a pessoa quer dizer com a pergunta dela, porque senão o fato de não estar aqui e não assassinar, então o cristão gentil tá tranquilo aí se ele matar as pessoas. É óbvio que não é assim. Sim, a discussão em Atos 15, ela é importante e eu não tô aqui minimizando ela, mas ela não é o todo da vida da ética cristã para o cristão gentil. Muitas vezes, por exemplo, lá em Efésios, Paulo vai dizer para o cristão honrar pai e mãe, que é um dos 10 mandamentos. Mas não está aqui, em Atos 15, que os discípulos ensinam que você tem que honrar pai e mãe. Então, às vezes, quando você trabalha no silêncio de um texto, e você diz assim, por que esse texto não diz isso? Para querer se excusar, aí você acaba deixando de ter em conta. É que, digamos assim, eles ensinavam e doutrinavam acima de Cristo. Tipo, com Cristo, sobre Cristo, que passaram, que viveram com Cristo. Perfeito. Quem Cristo é? O ressurreto, o que ressuscitou, sem dúvida, né? O que morreu mas, por ao nós mesmo para tempo, resgatar os pecados. É concordo. outra coisa. Mas a divindade de Cristo, ela também coloca Cristo como o autor da lei, né? Lembra lá, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, aí ele vai aos 10 mandamentos. Não terás outros deuses, não farás mais de A escultura. lei, digamos assim, seria o caráter de Deus. Exato. E ao mesmo tempo é o próprio Cristo ali. Porque se nós João cremos 1, ele é um com Deus, Sim. quando ele fala assim, Deus criou o mundo em 6 dias, Jesus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então também essa ideia de que Jesus não pediu para guardar o sábado, ela também acaba falhando um pouco nesse aspecto. Ezek, tem uma pergunta aqui do Ian. Ele diz o seguinte: poderia explicar sobre os usos e costumes da igreja adventista, principalmente a mulher não usar joias e brincos? Não sei se talvez você concorde com isso, mesmo sendo adventista. E se é o mesmo problema das igrejas pentecostais? E a CW depois comentou sobre isso. Tem umas 3, 4 perguntas Pode falar. relacionadas a Claro, isso. pode falar. Porque tem pessoas que usam, tem pessoas que não usam. Perfeito. É errado mediante a igreja adventista? Cara, Porque a gente sabe que Sim. tem passagens também, algumas, O que sobre o tema, né? Sim, o adventismo, na minha opinião, é uma religião ruim nesse aspecto aí, mas eu entendo o lado da igreja também. O que acontece? Existem algumas passagens bíblicas que às vezes colocam alguns poréns em penteado, joia, umas coisinhas assim. Nas cartas de Pedro, tem alguma coisinha no Antigo Testamento e etc. e tal. Então a igreja adventista entende que essas passagens implicam uma certa proibição dessas coisas em relação às mulheres e tal, e tal, e tal, e tal. Entretanto, essa é uma discussão difícil porque, na verdade, se você também pega outras passagens do Antigo Testamento, Êxodo. etc.,
Você tem uma liberdade do povo de Deus em usar joias e tudo mais. Isso não significa necessariamente uma infidelidade a Deus. Não tem um mandamento dos 10, não usarás joia, né? Então é isso, né? Então a gente já elimina por aí. Mas o que acontece? No final das contas, tudo isso é uma discussão sobre sexo. E me incomoda as pessoas quererem discutir joia. Porque vamos pro foco, gente. Entende? Tudo é sobre sexo, não é sobre joia. Seria se embelezar pra algo diferente. Isso, porque no final das contas o problema é esse. Então, o que acontece? E se existem preocupações sobre sensualidade, cara, não se resolve proibindo joias, cara. Os islâmicos são pessoas que têm uma visão muito caxias e pesada, botam um lençol preto na mulher pra você nem ver nada, né? Nem joia, nem nada, nem nada. É uma das sociedades que mais tem índice de estupro no mundo, cara. Porque o cara também vê a mulher com um lençol andando na rua, uma burca. E o cara, ele até, às vezes é uma menina feia. E o cara pensa que é uma mulher linda. Porque você não vê. Você pode ser a maior modelo do mundo que tá ali, que você nunca viu. Então, perceba. Você proibir a mulher de usar joia, maquiagem, roupa assim, roupa assada. Aí você pensa assim, agora vamos santificar a sexualidade humana. Não santifica, Vamos dizer, cara, que isso é uma pessoa que sentiu de não usar e tal, e respeito. Isso é legal. Mas o que acontece? A proibição, ela não resolve o problema da sexualidade. Porque o instinto sexual, os interesses sexuais das pessoas são uma das coisas mais fortes que existem na humanidade. Que tem que ver com a gente gerar filhos, tem que ver com todas as nossas perspectivas de prazer. E se a mulher usa joia ou não importa tanto. Porque se você for ver, eu não uso brinco nem joia, mas uso um batom escuro. Usa um decote. Cara, é louco. Se você for levar nessa linha... Primeiro você tem que matar as mulheres bonitas. Porque também nem importa. Mulher bonita morre. Não é verdade? Se você for levar a sério esse tipo de coisa, mulher bonita nem pode existir. Então, tipo, é complicado. Então, no final das contas, a sexualidade ela tem que ser transformada e santificada. Não nas externalidades, mas no coração, que é o mais difícil. No cara. coração. Então, se a mulher tá com roupa ou sem roupa, tá sensual ou não, tá com joia ou tá sem joia, eu tenho que ter a posição de tratá-la como irmã, eu tenho que ter a posição de respeitar a minha esposa e respeitar a mulher do outro, e não desejar, e não pensar. Não importa o contexto em que esteja. Essa é a vitória. Agora, você ficar tentando ter um atalho para isso, não usando joia, não adianta, porque as comunidades que não usam joia tem adultério também, tem pornografia também, tem um monte de infidelidade também, então não resolve o problema. Mas é o que você falou, a conversão é no coração. Exato. Mas claro, eu entendo o lado assim, por exemplo, que as pessoas que proíbem essas coisas, elas aparentemente elas têm uma boa vontade. Elas não estão assim de má fé. Mas não resolve o problema e também cria outros problemas. Mas sabe o que é interessante também, Zé? Que até, desculpa te cortar, tranquilo. É que quando você vai receber, digamos assim, eu acredito que não só da Adventista, de outras também, um estudo bíblico, é como muitas vezes uma lavagem cerebral. Isso muitas é ruim, vezes daquilo cara. que não é bíblico. Isso é o Mas lado você ruim. não acha que pode ser... Uma leitura... Eu vou fazer uma comparação até meio grossa, assim, tá? Aham. Mas assim, você acha que não pode ser uma forma de eles tentarem precaver, por exemplo? Tem gente que Isso. fala assim, a Bíblia não fala do bebê, mas fala do embriagar. Então a gente fala no bebê porque automaticamente a pessoa vai se embriagar. Tô dando só um exemplo meio... Perfeito, fazer uma cerca, né? Mas essa é a postura essencial do fariseu, né? É fazer uma cerca, por exemplo, assim, a Bíblia diz não adulterar. Você não pode nem dar uma carona pra mulher, porque senão você já tá no risco de adulterar. Aí você começa a proibir a vida, né? Que esse é um problema, claro. A gente entende que existe uma boa vontade. Existe uma ideia assim de vamos tentar resguardar a nossa comunidade de sensualidade, de influências, de XYZ. Isso é nobre, é bonito, é legal. E, por exemplo, eu não sou uma pessoa a favor das pessoas andarem sensualmente, ou na praia, ou na rua, ou em qualquer lugar. Mas a questão é que o problema é um pouco mais complexo e embaixo. Então, eu acredito que essa preocupação, ela também gera esse problema que o Guigo colocou. Cria uma lavagem cerebral, cria um farisaísmo, cria falar em nome de Deus o que Deus não disse, e regras humanas. E quando você coloca isso, você começa a dar poder aos homens, você começa a ter um farisaísmo dentro da igreja, e isso nunca dá bons resultados. Então, a gente, por mais que seja difícil lidar com a realidade tal qual ela é, eu acho melhor a gente ser honesto com as coisas. Então, por exemplo, a minha esposa, né? A ex-esposa, né? Ela era adventista e ela usava joias. Inclusive, eu tive que ir falar com os meus sogros. Né? Mas quando ia no culto era No culto ela não usava. Mas, tipo. Mas só pra não aparecer. Isso. É ruim isso. É ruim, mas, por exemplo, eu tive que conversar com os pais dela, pros pais dela aceitarem, pra eles não ficarem chateados, não achar que virou uma coisa ruim, mas porque a mentalidade é complicada. Agora, uma pergunta muito importante.
o adventista ele pode viajar? Em que aspecto? Ele pode viajar? Porque se ele pode viajar, o que ele faz, Gui? Se ele puder viajar? Ah, se ele puder viajar e você que tá aqui participando. Antes de falar isso, pessoal, você que tá aqui, tem mais de 60 pessoas aqui online para honra e glória de Deus, deixa seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito no canal do GigoCast, se inscreve, porque o GigoCast é um podcast cristão e a gente tá aqui para falar de Jesus, para falar sobre religiões, sempre com respeito, com carinho, com muito amor, a palavra de Deus. Então você é bem-vindo aqui, entra nessa missão com a gente, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário e faça a sua pergunta. Sim. E se tratando de viagem, se você quer viajar, deve estar aparecendo aí na sua telinha, entre em contato com a Traject Viagens. É uma empresa que vai montar o seu pacote, que vai mostrar o verdadeiro cenário que você criou na sua cabeça, porque muitas vezes a gente cria algo e fala é impossível, talvez não seja impossível. Entre em contato, converse com um especialista e ele vai te entregar as melhores soluções e as melhores opções dentro dessa perspectiva que você tem. É ou não é? É isso mesmo, não deixe de entrar em contato, chame eles agora mesmo e realize sua viagem, seja ela a lazer ou a trabalho. Se você tem uma empresa, você pode contatar eles, que tem uma equipe especializada para isso. Quer casar? Quer ter sua lua de mel? Entre em contato com a Traject Viagens. A minha foi lá. Eu gostei de um comentário aqui do Edgar da Rosa. Gostei muito da conversa. E uma coisa só complementando o que você falou, né, Gui? Assim, todos são bem-vindos. A divergência também é bem-vinda, né? Sim. Isso normal, aí é o que a gente quer realmente que vocês participem, independente de seja concordando ou não, né? A gente não tá aqui para impor nada a ninguém. O Ian Vitor escreveu assim: o erro é tratar uma mulher que usa joia como uma descrente, apóstata e herege. Perfeito. Eu queria ter feito esse comentário. Perfeito. Não julgue a espiritualidade da pessoa por causa de uma questão cultural menor, simples, normal e tranquila. E entre outras coisas que... Ou entre outras coisas. Pelo amor de Deus. Não, exatamente. Né? Alguém quer fazer uma última pergunta pra gente fazer o sorteio da Bíblia? Já vamos fazer. Eu acho que é melhor fazer agora, hein? Já são 22h07. Vamos fazer mais umas 2 perguntinhas e a gente parte pra esse sorteio da Bíblia? Faz uma, na verdade, e aí eu vou fazer uma outra pra minha. Faz a sua primeiro, Léo, que eu vou separar uma braba aqui. Faz a sua pergunta se você ainda não fez. Faz aí que eu vou selecionar aqui, pessoal. E agradecer a todos que participaram. Hoje teve muitos comentários mesmo. Obrigado a todos que participaram. Tem quem não participou, mas está aqui assistindo. Espero que vocês estejam gostando. A Marisa Francisquini escreveu: é complicado. É complicado. Não, eu só ia falar assim: se você pudesse também, assim como o Pipa cita um pouquinho do que difere a adventista, se você pudesse citar assim, algo que você bate de frente com a adventista, assim, sabe? Tá pondo na parede, né, Léo? Não, porque ele falou que eu achei muito legal isso, porque assim, hoje em dia... É difícil. Independente de ser adventista, hoje em dia, assim, parece que quando você frequenta uma, independente do que seja, sei lá, adventista, mormon, você é pentecostal, você é batista, você é sei lá quem, quando você não respeita alguma coisa do que você frequenta, parece que você tá fazendo um crime, assim, sabe? Parece que você tá indo contra o sistema e que, né? Então, assim... É legal o que você fala, porque assim, eu acho que nós estamos aqui para realmente falar de Jesus e fazer o que a gente entende da Bíblia, independente de religião, a minha opinião, independente de religião, né? Então, a partir do momento que você tem essa consciência de se você aplica algo, você diverge de alguma coisa, e não é que eu também estou falando que se você não diverge nada, que você tem que começar a divergir, né? Não estou falando isso. Mas eu acho que é uma coisa legal. Assim, eu acho que muitas divergências sobre reflexões. Claro. E ter reflexão é importante, sinal que você está usando a cabeça. Cara, assim, ó, eu tenho muitas divergências em relação ao adventismo. Mas, assim, as principais questões têm que ver com o seguinte. O adventismo é uma religião muito bonita na teoria, mas ela é muito difícil de ser vivida na prática. Então, ideais de fé, amor, missão, santidade, perfeição, elas são todas bonitas na teoria. Mas, na prática, às vezes, o que realmente existe é preconceito, farisaísmo, legalismo, perfeccionismo e coisas que não são legais dentro do adventismo. E existe, assim, por exemplo, uma postura de muita incoerência dentro do adventismo que tem que ver com uma mentalidade católica na instituição e entre os membros da igreja,
de que, por exemplo, não se pode criticar a instituição da igreja. Isso não é protestantismo não, pessoal. Tipo, claro, você não precisa ser um crítico que quer destruir a sua igreja, até porque ele não faria parte, você não faria parte da igreja se você quisesse isso. Sim, até porque se você tá achando tudo errado, você tá no lugar errado. Né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, existem coisas erradas. E as coisas erradas, mesmo que estejam em mim, podem ser apontadas, podem ser denunciadas, podem ser trabalhadas, porque é da natureza do jogo. Então eu acho que o adventismo ainda é uma religião muito imatura, ainda é uma religião muito legalista, ainda é uma religião pouco, vamos dizer assim, profunda nas coisas. Isso que é o mais me irrita. Eu gosto de ir um pouco mais longe, um pouco mais profundo, entender um pouco as coisas de melhor forma, mesmo que isso possa ser polêmico, possa ser difícil, possa ser complicado, mas isso demanda compromisso. Acho que talvez esse seja um ponto. Assim, eu acho que o adventismo é uma religião que precisa de líderes e membros mais comprometidos. Legal. A Josilda escreveu uma coisa legal. Assim, eu não guardo o sábado. O sábado é que me guarda e liberta. Bem legal. Achou a pergunta aí, Gui? O Edgar da Rosa escreveu: pesquise no Google qual é a igreja mais organizada do mundo. Cara, esse não é um bom argumento, cara, porque o que acontece, cara? Burocracia não é legal, cara. Deixa eu te explicar. Inclusive, esse é um ponto legal, bom que ele falou isso aí. O adventismo é uma religião realmente muito organizada, mas eu acho que também um ponto que precisaria melhorar é o uso do dinheiro no adventismo. Só para vocês entenderem brevemente, o dízimo vai todo para a estrutura ministerial e as igrejas são sustentadas com ofertas. Então, o que acontece? Você tem um cabide de emprego de pastor gigantesco e às vezes igrejas caindo aos pedaços. Então, às vezes, esse uso do dinheiro, ele implica essa organização que esse rapaz falou. A igreja adventista tem muitos departamentos, tem escola, tem hospital, é incrível. Eu estava falando até em off aqui, a igreja adventista em estrutura física é maior do que a Coca-Cola no mundo. É gigantesco. Mas isso nem sempre é uma coisa positiva, não. A gente poderia usar os nossos recursos mais e melhor se a gente, de repente, tivesse menos departamentais, menos pastorzinho de escritório por aí e mais gente no chão da fábrica. Então, esse é um aspecto que parece bonitinho a igreja ser organizada, mas esconde aí uma burocracia ineficaz bem pesada. Interessante. Vamos fazer o sorteio da Bíblia, pessoal? Bora. Preparados? Mas antes, deixa seu like, compartilha essa live, comenta aí, deixa seu comentário para honra e glória de E Deus. obrigado a todos que participaram, né? Então, tá concorrendo a essa Bíblia aqui. Parte 2 tá Da sendo King escrita aqui. James. Mais uma caneca Parte e uma cartinha escrita 1200. por nós. Matheus é o brabo aqui, pessoal, pra quem não conhece ele, entendeu? É quem Pessoal, administra tudo. Vocês querem parte 2? Coloca aí. Eu quero parte 2. Coloca a hashtag parte 2. Mal falamos de Ellen White, cara. Eu pensei que eu ia só defender coisa de heresia de Ellen White. Aí vai ser um podcast de 4 horas. Se a gente for falar de Ellen White, tem que As ter perguntas de João Flávio um Martinez. podcast só pra isso. Porque tem muitas perguntas polêmicas aqui que eu, inclusive, tenho Sim. pra fazer. Mas a resposta a todas elas vão ser mais ou menos parecidas. Não é regra de fé, doutrina e prática. Então também... Edgar. Oh, desculpa. Não, que o Edgar falou, você quer ganhar a Bíblia? Eu falei, se você não participou, corre lá rapidinho que a gente vai fazer o sorteio agora, hein? Ah, Vai lá, pode falar. Ezequiel, Desculpa, Edgar. Ezequiel, falar. pode terminar. uma pergunta antes da gente fazer esse sorteio da Bíblia. Por exemplo, quando a gente vai se batizar, sobre batismo, na igreja adventista, posso estar errado, você me corrige se eu estiver errado, errado tá a igreja adventista. para a pessoa se batizar tem que aceitar Ellen White, mas como aceitar Ellen White e Jesus Cristo? Cara, essa é uma boa Só pergunta. para entender. Essa é uma excelente pergunta. E assim, Guigo, eu sou crítico do voto batismal da igreja, ainda que eu nunca tive muito espaço para explicar a minha crítica. O que acontece? A ideia de que você tem que se batizar na igreja adventista do sétimo dia, e para isso você precisa aceitar que Ellen White é profeta, ela corresponde a uma convicção da igreja que, na minha visão, é legítima. Eu acredito que Ellen White foi profeta, usada por Deus. Ellen White foi um dos instrumentos que Deus usou para transformar a minha vida. Entretanto, não tem que ver equiparação de Ellen White com Cristo. E, por exemplo, é errado dizer que o adventista é batizado em nome de Ellen White, tá? Algumas pessoas às vezes falam isso. A fórmula batismal adventista é uma fórmula bíblica trinitária tradicional, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Entretanto, eu acho que o adventismo falha em pedir que as pessoas creiam em Ellen White para se batizar. Eu acho que a própria Ellen White discordaria disso se ela estivesse viva. Cara. Porque se você vai Fala se que ela batizar, Fala da Bíblia, né? Exato. o batismo... Exato. Não faz sentido. Entende? Porque assim. Você tá morrendo aqui pro mundo, vamos dizer. Exato, não é pra Ellen White, Meu, não é pra você crer na você Ellen entendeu? White. Tipo, agora sim, o adventismo ele coloca isso. Talvez como uma forma de dizer assim que ele não quer virar uma outra coisa, sabe? Ele quer se apegar àquela tradição e àquela história dela, da denominação. Mas eu acho isso errado e ruim. E outra, caso quisesse manter isso, teria que ensinar melhor as pessoas, Guigo. O adventismo praticamente não ensina nada sobre Ellen White antes das pessoas se batizarem. Mas a pessoa pode se batizar no adventismo e falar, eu quero me batizar, mas não quero aceitar Ellen White. Pode, mas ela tem que se comprometer a não ser crítica e tudo vai depender um pouco do pastor local e da igreja local. Existem várias pessoas que são batizadas nesse sentido, assim, de que assim, olha, eu não quero dizer que eu creio, eu nem conheço direito, e o pastor às vezes batiza. O que a gente não quer é trazer para o adventismo pessoas que acham que Ellen White é do diabo, que Ellen White foi uma falsa profeta. Se você crê nisso, a gente entende que você não é adventista. E nenhum dos escritos da Ellen White tem falando sobre batismo. Nesse Nesse aspecto. Não, nesse aspecto de crer nela, não. A Ellen White falou muito sobre todos os assuntos. Então isso foi criado por alguém. Depois, isso foi depois da morte dela que o adventismo se organizou. Acho que só depois de 1980. Ela morreu em 1915. Então, assim, eu acredito que isso é uma característica ruim. E o adventismo deveria ensinar mais e melhor as pessoas em relação ao batismo. Só que a discussão sobre, catequese batismal, ela é muito difícil, cara. Porque o que você ensina ou não? O que a pessoa precisa saber ou não para se batizar? É um curso de teologia de 10 anos? Né? Ou não? É complicado. Sim, então, eu acho que como falta ensino, eu acho que a igreja não deveria cobrar esse tipo de coisa. E também, como a igreja ela nem cumpre na prática muita coisa que a Ellen White ensina, então também fica meio confuso, né? Você tem que crer num negócio aí, mas vai ter seguro, vai ter café, vai ter queijo, vai ter carne. E é legal você até responder isso, colocar a sua opinião aqui mesmo, sendo um adventista, porque isso quebra muitos paradigmas. Mas eu queria muito que a organização adventista revisse isso. Não, eu não creio que deveria dizer assim que a Ellen White é errada, não é esse o ponto. Sim. Mas assim, isso com voto batismal, na minha opinião, não combina. Legal. Antes do sorteio, Obrigado. só um outro recado aqui. Everton Pereira, eu vi que você ficou aqui na live, fico feliz que tenha ficado. E eu li depois que você acabou apagando, que você falou que você ora para que as escamas caiam no olho dele, para que ele encontre Jesus verdadeiro. E é isso mesmo, meu irmão. Obrigado. Essa que é a regra, né? Que um ore pelo outro, né? E que possamos todos estar lá em cima. Vamos ver um incrível. Né? Também te amo, irmão. Vamos lá. Matheus, você coloca aí. Pessoal, vamos sortear a Bíblia agora, a Bíblia e a caneca. Quem é esse Guilherme Guigo aí? Opa! Será que esse Guilherme Guigo vai ganhar? Vamos lá. Opa! Complicou. Ai. Sorteado é o convidado da noite. Ih, deu ruim. Pagar o paywall aí. Manda em Bitcoin. Tem uma pergunta da Nayara Piccoli, que ela escreveu. Enquanto eu arrumo aqui. Foi? Vai lá. Já foi? Ir. Pode ir. Vai. Pode ir. Ah, já foi então. Então pode ir. Então quem ganhou a Bíblia... Não, ele vai começar agora. Vai começar agora. Vamos lá, pessoal. Quem vai ganhar? Anota aí. Acompanhe que está ao vivo. Álvaro Guima, 98. Ele marcou uma pessoa, escreveu, beleza. Lindo texto. Ele escreveu: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém. Apocalipse 21, versículo 4. Deus seja Muito louvado. bem, Apocalipse. Irmão, parabéns, obrigado por participar, Álvaro. Vai ser muito bom que você seja edificado pela palavra de Deus, uma Bíblia King James e uma caneca do GuigoCast exclusiva que nem nós temos aqui no estúdio. A nossa é totalmente diferente, branquinha. Branca. A nova é amarelinha, né, Léo? Coisa mais linda. E que a Bíblia, né, só lembrando que aqui a Bíblia é para edificar Deus, né? Em nenhum momento nós, o GuigoCast, nada aqui, né? Realmente é para abençoar vidas. Amém. Você quer mais sorteio? Escreve aí, eu quero também, quero mais sorteio. O Álvaro tá aqui, ó. Legal. Álvaro, posso pedir um favor, já que você tá aqui na live? Depois nos chama lá no Insta, exatamente pra gente poder agendar aqui pra poder enviar pra você a Bíblia, por favor. Sim. Você vê que eu não vou nem sortear o livro da Ellen White, não, hein? Deixa eu ler a pergunta da Nayara.
A pergunta da Nayara. Mas quando o povo estava no... Pra gente finalizar, pessoal, que a gente tá chegando no fim, tá? Vou fazer aqui a penúltima pergunta. Se você não fez sua pergunta ainda, faz lá a perguntinha no YouTube que eu vou selecionar aqui. Mas quando o povo estava no deserto... Oh, meu Deus. Apareceu aqui uma propaganda. Mas quando o povo estava no deserto, lá em Êxodo 33, 4, 6, o povo deixou de usar as joias para andar na presença de Deus. No versículo 5, fala que o próprio Deus mandou que tirassem as joias. Sem sombra de dúvida, você imagina assim, ó, você acabar de receber a lei de Deus. Imagina a situação ali. Só servia para aquele momento, ela complementou. Como que é o nome dela? Nayara Piccoli. Nayara, você está corretíssima, o texto é isso aí mesmo. E sem sombra de dúvida, você acabou de receber a lei de Deus. Você já está negando a Deus, idolatrando, cheio de joia, e Deus, de fato, mandou tirar e mandou eles se arrependerem e etc. A questão é que não é que essa coisa só vale para aquele tempo, não é isso. Vamos dizer que você faça algo parecido com o que eles fizeram hoje. Deus vai instruir você da mesma forma. O ponto é que nem toda pessoa que usa joia tá adorando o bezerro de ouro, nem toda pessoa que usa joia tá querendo seduzir o marido da vizinha. Entende? Tipo, não, as coisas não são simples assim. E eu não tô aqui advogando que joias são necessárias para a espiritualidade, para a vida cristã. Não é esse o ponto. É que elas não são o foco da espiritualidade. Você pode ser uma excelente e tem que voltar cristã. no texto também literário. Naquela Isso. época o povo tinha acabado de sair do Claro. Egito, tem que mudar os costumes, tem que ser admoestado. Tem um Não, contexto. é óbvio. E assim, tipo, é óbvio que assim, essas questões, elas podem ser trazidas para nossa vida hoje. Entretanto, também vai ter textos bíblicos, assim como, por exemplo, a noiva se adorna para o noivo, Jerusalém vai se adornar para Deus. Tem um pouco dessas coisas. Nova Jerusalém, que inclusive o texto de Apocalipse 21 foi citado, estará cheia de pedras preciosas e etc e tal. Essas coisas não são erradas em si, mas associadas ao pecado. Então imagina assim, uma pessoa adúltera cheia de joia. Tire a joia dela e peça para se arrepender do adultério. Mas entende que essas coisas estão conectadas. A partir do momento em que não houver mais essa conexão, não faz tanto sentido essa coisa ser taxativa, e não julgue as pessoas com base em externalidades. Isso não dá muito bom, geralmente. Legal. Eu ia fazer uma perguntinha sobre o dízimo também, mas Na verdade, deixa eu fazer uma pergunta se você puder responder rápido, senão a gente. Porque senão vai estourar o horário aqui. Ele falou assim, Ezequiel, o Dídimo, né? Ele falou assim: saberia explicar sobre o personagem Melquisedeque e a sua relação com o ministério de Cristo no céu após a sua ascensão? Uau! É meio complicadão, né? isso aí vai longe. Não, mas dá para explicar rapidinho. Melquisedeque, ele não tinha um ministério, um sacerdócio arônico. Ele não vinha dessa linhagem. Inclusive, ele é anterior a Arão. Quando se fala que Jesus é o sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque, é inclusive para dizer que ele não é descendente de Levi. Ele vem de uma outra tribo, ele tem um sacerdócio superior e anterior para falar da superioridade do ministério de Cristo em comparação com o ministério levítico. Bacana, legal. Muito legal. O livro de Hebreus é incrível. Parte 2. A pessoa tá escrevendo aqui parte 2. Ah, não, dá para fazer parte Zé, 1000, a gente vai ter que fazer parte 2, parte 3. Já tá o convite. Pessoal, comigo. escreve aí, você quer parte 2? Coloca uma hashtag aí, parte 2. Coloca aqui, pessoal. E vocês que estão aqui assistindo, deixa seu like nesse vídeo. Compartilha com mais pessoas, para honra e glória de Deus. GigoCast é um podcast cristão. Aqui a gente tá para falar de Jesus, não é sobre Gigo, não é sobre Léo, não é sobre ninguém, é sobre Cristo, é sobre a palavra de Deus. Muitas pessoas pediam, Ezequiel, vocês não levam nenhum adventista, né? Já pegaram um meio estranho. Então nós trouxemos um adventista. Aqui a gente não tem nada contra ninguém. A gente quer ouvir e a gente quer proclamar o nome de Jesus Cristo. Tá? Então, se você tem dúvida, se você discorda, se você concorda, deixa aqui seu comentário. Faz aqui a sua pergunta, deixa seu like, compartilha com mais pessoas, se inscreva no canal, entra nessa missão com a gente, que é sobre Cristo, é sobre o Deus vivo. Exatamente. O Arisnaldo colocou assim: Melquisedeque era um título e não um nome. E o Álvaro Guimarães colocou assim: por mais que eu não faça parte da igreja adventista, é sempre bom ouvir outras vertentes. E É a sobre verdade é isso, isso. é você entrar de copo vazio para você absorver o que te serve, O o que Álvaro não é quem serve. ganhou a você, Bíblia? você joga fora. Glória a Deus, É isso. parabéns. Bom, estamos indo pro final, né, Gui? Quero primeiramente agradecer a Deus por este momento, por todas as pessoas que estiveram aqui, que Deus abençoe a cada um de vocês, a todas que passaram em algum momento, mas não ficaram até o final, ou que ainda entrarão, irão assistir, né, no futuro. Só tenho a agradecer a todos, mandar mais uma vez um beijo para minha esposa.
muito obrigado, pastor Ezequiel, por ter confiado no nosso trabalho, estar aqui presente. Peço para que você deixe suas redes sociais. Eu sei que você tem o YouTube, eu sei que você não tem Instagram, mas enfim, se você quiser deixar algum outro canal de contato. YouTube tem. Então, você fala, tem o YouTube, tem o Instagram, tem o YouTube, né? Se você quiser deixar algum outro canal de contato. E a gente também sempre pede para deixar uma mensagem final pro público. Antes disso tudo, Gene, meu amigo, um abraço, um beijo no seu coração. Obrigado por estar aqui, meu irmão. Legal. Bom, pra mim foi uma baita honra estar aqui com vocês. Muito gostoso, muito legal. Peço desculpa por qualquer coisa. Eu cheguei de viagem, tanto Adventista viaja, né? Pra fazer a propaganda aí Já sabe da com quem você empresa. vai procurar agora, né? Eu cheguei de viagem hoje de madrugada, eu tava em El Salvador, fazendo uns negócios por lá. Deu tudo certo, graças a Deus. E pra mim foi uma absoluta honra. Peço desculpa por alguma coisa. Talvez meu raciocínio tá um pouco mais lento hoje do que o normal. Enfim, eu não dormi muito bem, descansei. Mas assim, foi uma comunhão muito gostosa. A gente mal consegue tocar os temas porque é tudo bem complicado. Peço até desculpa por eu falar demais, porque É profundo, né? é da natureza, né? E também da minha cabeça como ela funciona. Mas eu queria deixar uma mensagem pra vocês, de acordo com Apocalipse capítulo 14. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto, ele não é sobre a igreja adventista. Esse texto é sobre pessoas. Pessoas que, no contexto da fé, buscam fazer o seu melhor para Deus. Obviamente que vai haver uma divergência ou outra, vai haver pecados ou problemas entre as pessoas que acreditam em Jesus. Até por isso a gente acredita nele, né? Porque ele é a solução do que de outra forma não tem solução. Mas essa solução, ela não tem por objetivo que a gente permaneça onde está. Então precisa haver um retorno aos mandamentos de Deus, que não são os mandamentos da Ellen White, nem da Igreja Adventista. É necessário haver mais confiança em Deus, mais amor a Deus, mais amor ao próximo, no contexto do cumprimento dos 10 mandamentos, que nunca fizeram mal a ninguém. Se nós cumpríssemos os 10 mandamentos, mesmo que não fosse de forma profunda, de forma básica, nós veríamos uma mudança na sociedade, em termos econômicos, políticos, sociais, de relações humanas. Você imagine que com um mandamento, tipo, não adulterarás, acabou a pornografia, acabou o adultério, acabou o divórcio, acabou a traição, acabou todas as decepções que as pessoas têm em contextos de sexualidade. É um mandamento, 2 palavras. Imagina um não dirás falso testemunho, acabou a política, né? Imagina, né? Um não assassinarás, acabou, sei lá, a rivalidade, o ódio entre as pessoas. Tá o sábado lá no meio, tá um monte de outras coisas lá no meio também. Mas no final das contas, o que Deus quer da gente é amor. E a lei dele é o amor. E não é amor entre eu, que sou adventista, com quem é adventista, porque os adventistas nem me amam tanto, né? Mas é amor entre todos nós, assim, mesmo com a fraqueza do outro, com a diferença, com a divergência. Se não for assim, você não vai amar ninguém nunca, cara. Você vai amar sua mulher, cara, porque haja divergência, né? Então é isso. E se a gente tem dificuldade de amar a mulher, o marido, o filho, imagina o adventista, né, que é um herege, não, brincadeira. É complicado, entende? A gente brinca, mas é difícil a gente se amar. É difícil amar a Deus. Deus permite todas as coisas ruins no mundo e na nossa vida. Mas é possível, e é o Espírito Santo que capacita. E ser adventista pode ser muito bom para algumas pessoas, pode ser muito ruim para outras. E eu quero que para mim seja bom. E lamento para quem o adventismo é ruim. Tanto assim para quem é adventista, quanto para quem tem essa visão que o adventismo é uma religião muito ruim. O adventismo tem muitos defeitos, mas tem a qualidade de crer nos mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E acho que por isso merece respeito, a despeito das controvérsias. Obrigado pelo espaço. Uma coisa que você falou, que eu acho muito legal, uma vez que eu estive num show da banda Morada, em que ele fez tipo um negócio falando assim, né? Tipo, quando falar 3, cada um falou sua igreja, né? E quando falou igreja e tal, não sei o que, falou agora quando falar 3, todo mundo fala Jesus. E aí quando falou Jesus, ele falou, você viu como som mais bonito? Legal. Em unidade? Sim. E é isso que a gente tem que buscar, sabe? Perfeito. E Gui, Excelente. o Álvaro falou que quer a carta assinada, viu? Tô sabendo disso não, ué. Tô sabendo disso não. Quem prometeu isso aí? Carta de Guido aos Tessalonicenses. Vamos colocar o livro de inventários ali. Inventários 2:13. Pessoal, obrigado por todos vocês que estiveram aqui. Foi mais de 60 pessoas ouvintes aqui no GigoCast, passando aqui por esse momento tão especial. Para a honra e glória de Deus, a gente crê que é Deus que prepara os momentos, Deus que preparou mais essa mesa, Deus que preparou todas essas pessoas que estão aqui envolvidas para ouvir sobre Ele, para falar sobre Ele.
Talvez você não concorde com tudo, não é para você concordar com tudo, você precisa concordar com isso aqui, ó, com a Bíblia Sagrada, meditando, se aprofundando, você tendo a sua experiência com a Bíblia Sagrada. Porque às vezes você pode estar ouvindo um, ouvindo o outro, mas e a voz de Deus, você está ouvindo? Então se mergulha aqui, ó, dentro da palavra. Leia, medite, você tem a sua própria experiência com a Bíblia. Às vezes você quer buscar respostas com um ou com outro, mas esquece da maior e a melhor e a verdadeira resposta que está dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus. E se a gente tem o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, você pode ter absoluta certeza que ele vai te ajudar a compreender as Escrituras Sagradas. Mas você precisa estar em verdade, em espírito, meditando, mergulhando, se aprofundando no Evangelho. Para quê? Para você não ser enganado, porque tem muitos lobos, tem muitos falsos profetas, e quem diz isso não sou eu, é a própria palavra de Deus, e o povo padece por falta de conhecimento. Então vamos buscar o conhecimento verdadeiro, porque para mim a Bíblia é a voz de Deus, é a palavra de Deus. A Bíblia é um manual para a vida. Então não deixe para depois. Deixe crença, deixe religiosidade. Deus não quer isso. Deus quer a verdade do seu coração. Obrigado por hoje. Agradeço ao Deus Todo-Poderoso. Ezequiel, muito obrigado. Obrigado mesmo, de verdade. Você já sabe que vai ter uma parte 2 aí, né? Se você permitir, Claro, ó. tá? Seja sempre bem-vindo Se aqui no Deus quiser. GigoCast. E, pessoal, você já deixou seu like? Você já compartilhou essa live? Você já se inscreveu no nosso canal? Para honra e glória de Deus. Você que chegou agora, você que vai passar por aqui, GigoCast é o seu podcast cristão e Deus te abençoe.